Olá pessoal, tudo bem? Como é que tem sido essa semana? É verdade, 2 semanas, porque eu não fiz o podcast a semana passada porque estava um pouco cansadita, vou já dizer. Duas coisas. Ia ser a festa do Japão no sábado a seguir e estreou Final Fantasy XVI, portanto, como vocês podem ver, havia prioridades, ok? Havia prioridades. Mas trago aqui uma convidada super especial, fantástica, uma pessoa super afável de se falar, adoro, e é a Eva, a Miss Bakemono. Deem uma palminhas, Alô! palminhas, Yeah, palmas, aplausos. palmas. Curtes Yes. estas palmas são muito boas, Yeah, são as adoro, minhas, adoro, muito intenso. são as minhas. Mas eu sei perfeitamente que o pessoal que estiver a ouvir também está a bater palmas. Epá, eu sinto, pessoal, eu sinto daí do fundo da vossa cena. Mas, olha, antes de mais, obrigada por duas coisas. Primeiro, por teres aceito isto e graças à Eva. Não sei se te importas que eu te chame Eva, preferes-me isso para Não, please. Kimono. Não, please, Eva, pode ser Eva. Tranquilo, Eva, yeah. aqui graças à nossa Eva, eu consegui duas coisas. Primeiro, tê-la aqui no nosso podcast, ok, malta, para ela dar o seu testemunho. E segundo, eu consigo ter uma reunião de Zoom inteira, sem pausas, sem nada. Ai, tão bom, a sério. Obrigado, Eva. Obrigado. Não, Palminhas outra obrigada. vez. Disponha sempre, é um prazer. Portanto, Eva, se calhar vamos começar por uma introdução. O teu nome, a Uhum. idade, onde és, o que sentias confortável para te introduzir aqui à malta. Ok, então eu acho que o pessoal me conhece melhor por Bakemono, ou por Miss Bakemono, ou por Miss, embora só Miss me soa um bocado estranho. Mas na verdade o meu nome é Eva. Curiosidade. O nome Bakemono, que quer dizer monstro em japonês, não é um monstro qualquer, é um shapeshifter. Portanto, é um monstro que vai mudando de forma, não tem uma forma fixa, tem uma forma transmutável. E achei que era assim a cena indicada para nome enquanto cosplayer, para além de ser uma fã incontornável de Bakemonogatari. Portanto, era assim, Uhum. aquilo que me fazia mesmo sentido. Este foi o lore do Nick. Eu tenho, pasmem-se os deuses, 36 anos. Portanto, acho que há gente que não vai estar à espera desta informação. Olha, Mas eu não sim. estava. Eu não estava. Tchan, tchan, Não te tchan. dava. Idade tan, 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 the more you know. Mas, por favor, Yeah. continua. Sim, porque tens o quê? 35, 34? Acabas por ser mais nova, não é? Bem, senti aqui, tipo, a facada. Não, vou fazer Não, trinta e mas é que. dois. Ok, pronto. É porque eu Vou tinha a fazer trinta ideia e dois. que eu tinha visto numa rede qualquer que tu já estavas tipo perto dos 35 e que isso era dramático, mas se calhar foi tipo perto dos 30. Não, 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 eu vou confessar, epá, alta parênteses aqui, pessoal, mas não interessa. Eu vou confessar, tipo, a minha entrada nos 30, se quiseres até podemos falar sobre isto. A minha entrada nos 30 foi um bocado dramática. Eu acho que é, tipo, dramático, especialmente para as mulheres, porque Hum. uma idade tem algum significado. Primeiro, se calhar, pode até ser transversal a toda a gente, mas é uma idade em que tu pensas no que é que já fizeste até agora e o que é que já Uhum. conseguiste ou o que é que tu sonhavas em ter conseguido com essa idade. Para mim foi isso. Então, às vezes eu digo que é um bocado dramático ter esta idade, mas honestamente, se eu puder ser sincera contigo, já estou muito mais bem resolvida com isso. Uhum. Mas de Sim. longe, de longe. Sim, sabes que a idade não me faz absolutamente confusão nenhuma, mas sei que há algumas pessoas que ficam incomodadas quando percebem que há uma assimetria de idade muito grande. Porque, pá, principalmente no cosplay, Yeah. há muita gente muito nova a fazer cosplay e acho que só uma vez numa convenção é que isso me bateu assim forte e feio, porque houve alguém que me veio pedir para tirar uma foto com a senhora. Posso tirar uma foto com a senhora? E eu fiquei, Ah, não, sim, ok. para mim, às vezes, sabes, é tipo ver tanto talento tão verde, ou seja, tu vês que ali aqueles cosplayers cheios de talento e tu vês, pá, que esta pessoa, pá, por acaso está aqui bué fixe, no seu fato e tudo mais, e quando vais ver tem tipo 22 anos e tu, é pá, Yeah, sério? yeah. Ou A não, ou então sério? tem tipo 16 anos e tu Yeah, pensas, então isso para mim é chocante, eu não posso aceitar, eu não consigo aceitar. yeah, Mas yeah. estamos aqui a fazer parênteses. Então, Sim, Eva, ok, tens 36 36. anos, queres dizer de onde é que és? Sou de uma pequena aldeia no concelho de Óbidos, embora reparta a minha vida entre Lisboa, Caldas da Rainha e Óbidos, porque parte do meu trabalho é em Lisboa também. E já aqui vivo há para aí uns 30 e tal anos, portanto é mesmo o meu território. É onde tu te sentes confortável. Uhum.
Ok, ok. completamente. Pronto, ao contrário, se calhar, de muita gente. Eu até fui entrevistando pessoal, tipo, mais ou menos, se calhar Sul ainda não cobri tanto, e gostava, mas tento ter pessoal também de vários pontos, para acho que acabas por ter uma noção um bocadinho diferente, porque sendo em Lisboa Uhum. tens muita apresentação, não é? Estás sempre muito exposto e tudo mais. Agora já não é tão Sim, relevante, mas há uns anos atrás isto fazia diferença. O sim, pessoal que sim. estava mais a norte ou mais a sul tinha uma perspectiva diferente, pensava de maneira diferente, e o pessoal de Lisboa, como já estava tão acostumado, já encarava as coisas de outra forma. Uhum. Mas então, és de uma. Pronto, não és bem de Lisboa, passas por cá há algum tempo, e eu gostava de Uhum. saber como é que tu, sendo aí dessa aldeia, tu dizes perto, aliás, no Conselho de Óbidos, Uhum. como é que tu conheceste o cosplay? A minha entrada no cosplay e na cultura pop em geral foi um pouco atípica. Hum. Ou seja, até aos meus 25, 26 anos, eu tive zero contacto com, quase zero contacto com gaming, com manga, com anime, portanto, foi uma coisa muito residual. As minhas andanças na adolescência foram outras e, e só mesmo por volta dos 25 anos que tive assim uma espécie de epifania existencial é que quase que permiti a mim mesma começar a consumir as coisas que me davam prazer e uma delas foi manga e anime. Pá, e isto foi assim uma downward spiral gigantesca, ou seja, num ano eu comecei a ler muita manga e a ver muita anime e a jogar, e no ano seguinte já estava na Comic Con a participar no concurso de cosplay, já assim, tipo, full on dentro daquilo que é o cosplay. Mas o meu primeiro contacto presencial com o cosplay terá sido em 2013, no Anime Comics, ainda Uhum, em Telheiras, uhum. e pá, fui muito na desportiva, porque cultura pop, e quando comecei a ver pessoal a fazer cosplay cá, foi só assim um clique na minha cabeça. Pá, tudo fez sentido e foi, pronto, ok, isto é a minha cena, vou começar por aqui. E avancei. Ok, ok. Então, tu, para todos os efeitos, por exemplo, se formos a pegar numa pessoa que hoje em dia vai ver o anime e se interessa, normalmente são pessoas vá com 13, 12, 13 anos. Uhum. Tiveste essa parte muito mais tarde e é uma perspectiva engraçada. Foi porque tu até já gostavas, mas deixaste isso para segundo plano ou foste, tipo, havia alguém que conhecia anime e tu depois é que tu Não. foste ver? É assim, quando eu era miúda, nós temos muito aquela história dos animes de infância e de algumas séries que nos foram acompanhando quando éramos putos. Eu não tenho nada disso. Eu lembro-me muito vagamente de andar com uma lua colada na testa, a correr em casa a dizer que era a Sailor Moon, mas, Hum, pá, isto foi assim um micro episódio. Não me lembro de nada. Não tive a fase de Dragon Ball, não tive a fase de seguir Sailor Moon imenso e atentamente. Portanto, o meu contacto mesmo com. E atenção, vou só fazer um disclaimer. Eu sou uma ávida consumidora de cultura pop japonesa e de gaming. Fora disso, estou completamente aliada. Portanto, tudo aquilo que foge desses dois espectros transcende-me. Portanto, super-heróis, cenas norte-americanas, Netflix, pá, não sei. Eu nem nunca vi Star Wars, portanto. ok, ok. Não, estás, ok, é Yeah, justo, é justo. yeah. Eu não culpo ninguém, eu não culpo ninguém. Não, mas Mas, isto é assumidíssimo, estás a ver? É só mesmo para contextualizar esta coisa de eu falar sim, muito de sim, manga sim, e sim, anime sim. e gaming. Mas como estava a dizer, só para fechar a história, eu não tive essa parte desse Ok. contacto com estes âmbitos e a minha adolescência foi ligada a outras coisas, nomeadamente fotografia, música, muito dark side e etc. E pá, e houve um dia que eu estava no bairro Alto a beber copos com uma conhecida minha que via algum anime e ela disse-me: Olha, pá, eu acho que tu devias pá, deixar de cenas e ver um anime que é muito bom e eu acho que tu te ias apaixonar por uma personagem específica. Pá, foi dito e feito. O anime era Death Note e a personagem era o L. Portanto, foi Aham. assim a minha primeira mega crush dentro de cultura Ah, pop ok, ok, japonesa fixe. foi o L. Pronto, mas quem nunca, não é? Hum. Portanto, desculpa, estou a ver água. Já não me lembro qual era a pergunta, mas Era um, basicamente, ou seja, como tu conheceste ou tu entraste no mundo do anime, uhum, anime e mangá, e para todos os efeitos sim, também o cosplay, um pouco mais tarde do que qualquer outra, vou dizer, criança uhum, ou
adolescente, pré-adulto, vai Uhum. entrar hoje em dia. Sim. Como é que tinha sido isso? Se tu tinhas tido o input de alguém, para todos os efeitos, pelos Ah, vistos certo, tiveste, ok. não é? Uma Tiveste, influência, sim, sim, sim. tiveste uma Ah, influência exterior, ou se já certo. tinhas tido um contacto que deixaste em segundo plano, porque às vezes há pessoas, por exemplo, mais da nossa geração, que não se podia quase dizer que tu gostavas de anime, porque Uhum. eras tipo posto de parte, eras gozado e tudo mais. Hoje em dia a história é um bocado diferente. Uhum. Sim. Então eu Sim. queria saber isso. Portanto, Foi a tua respondendo amiga à que está. tua pergunta, sim, foi este o primeiro input, mas a partir daí a coisa seguiu por si só. Ou seja, a minha primeira fase dentro do anime e da manga foi com aquelas cenas muito pesadas, tipo Ergo Proxy, Serials Uhum, Experiments Lane, portanto, tudo muito pesado e filosófico e existencialista, e depois fui expandindo para outras coisas. ok, Logo, essa minha amiga deu assim o chute no rabo e depois eu fui caminhando por mim mesma, mas tenho e sinto o privilégio de estar dentro disto, com aspas, porque quero. Ou seja, não foi um seguimento de uma lógica contínua, foi mesmo uma decisão. ok, ok. Não, muito fixe, muito fixe, muito fixe. E estavas a dizer que o teu primeiro evento foi a Comic Con, mas mesmo assim já tinhas dado um pulo em 2013 ao Anycomics, correto? Uhum. Sim, Ok, onde tu tiveste correto. a tua primeira experiência ou vista com Sim. cosplay, tu tiveste o teu primeiro cosplay e disseste na Comic Con. Gostava de saber qual é que era. Espera aí, olha, eu já agora vou confirmar só isto. Sabes que eu Ok, sou ok. viciadíssima em listas. Eu tenho listas para tudo. E eu tenho de facto uma lista de todas as convenções a que eu já fui. Eu sei que isto é um Nossa! bocado. Yes. Portanto, não, na verdade eu estou a fazer confusão. Na verdade, a minha primeira convenção foi em maio de 2013, o Anicomics, certo, Ok. em Telheiras. Depois ainda fui ao Anifest, em Ah, setembro também de 2013, na ETIC. ok, já sei, Lembras-te já sei. disso? Já sei. Lembro-me, lembro-me. Acho que não cheguei a Ok. ir, mas sei do que é que estás a falar. E o sítio onde eu estreiei, e bem, eu fiz aqui um grande bloqueio. O sítio onde eu estreiei o meu primeiro cosplay foi em 2014, no Iberanime de Lisboa, ainda no outro lado do Pavilhão Atlântico, a.k.a. Altice Arena, portanto na Ok. Sala Tejo. Sim, na sala teste, já sei, já sei. Yeah, pronto, foi aí. E o primeiro cosplay, curiosamente, foi uma versão feminina, portanto um gender bend do Alucard, de Helsing. Ok, ok. Estás a ver aquele sujeito todo Sim, de sim, sim, bordô sim. com... Yes, Sim, yes. sim, sim. E E, tu escolheste essa personagem, lá está, porque gostavas imenso de Helsing, porque gostavas imenso do Alucard. Como é que uhum. foste pesquisar? Ou seja, por exemplo, como é que eu faço um cosplay? Pesquisaste essa parte? Pesquisaste como é que se fazia? Compraste? Como é que foi esse processo? Hum, eu gosto e sempre gostei bastante de coisas criativas, não necessariamente dentro desta área criativa, não necessariamente costura e props e etc., mas já com esta lente de construir qualquer coisa que não existe e criar qualquer coisa do nada. Hum, Aquilo que eu fiz na altura foi comprar roupa e adaptá-la. Não comprei mesmo um cosplay do Alucard, mas comprei uma camisa, um casaco, costurei assim umas mangas um bocado marafadas no casaco e tal, forrei um chapéu, fiz umas armas muito arranhosas, mas que para o efeito funcionaram. E, e foi assim uma primeira experiência do caraças mesmo. Foi uma coisa mesmo, nunca esperei. Ok. Porque, ok, respondendo à tua pergunta, eu disperso muito, acho que já Não, não reparaste, faz mal, mas não faz mal, não faz mal, estás à vontade. mas o processo de seleção da personagem foi simples e eu mantenho esse sistema até hoje, ou seja, eu preciso de admirar uma personagem ou de me identificar com ela, uma vez que as coisas não estão sempre interligadas, e, e a partir daí depois começo a namorar a ideia de fazer cosplay dessa personagem. Isto levou a algumas boas decisões, outras más decisões, mas já lá seguiremos. E com o Alucard foi um pouco isso. Só que na altura, pá, não me fez sentido fazer crossplay e então optei por um gender band, que funcionou esteticamente muito bem. Então, essa primeira experiência nesse Ciber de Lisboa foi assim surreal, porque passei montes de tempo a tirar fotografias, conheci montes de gente, recebi imenso feedback e não estava de toda à espera disso. Isso é Portanto, foi ótimo. excelente, isso é Yeah, excelente. Logo para a primeira foi mesmo. experiência, é fantástico. E Uhum. tu fizeste isso mesmo a parte da costura, mesmo que tinha sido pouca, atenção.
os props e tudo, mesmo que agora olhes para trás e digas, fazia de outra forma. Depois tu que fizeste, aprendeste com Uhum. alguém, pediste ajuda, nem que seja tipo, olha, como é que se usa uma máquina de costura, ou então já conhecias esta arte de costurar, de fazer coisas e tudo mais. Não, isto era um bocado alienígena para mim, portanto foi muito na ótica do desenrascanço e de pá, olha, deixa-me ver o que é que existe aqui em casa e vou-me safando. E nunca tive nenhuma espécie de mentoria nisto de costura e fazer props e etc. Mas está tudo online. Existe um monte de material e montes de tutoriais e coisas online que nos Uhum, podem ajudar. verdade. E já nessa altura foi muito isso que eu fiz. Foi, pá, deixa ver o que é que o pessoal fez. O pessoal que também fez este cosplay, como é que fez, que soluções é que utilizou e depois fui compilando ideias e avancei. Pá, isso, não, mas isso é fantástico. Por acaso, hoje em dia, nós temos um acesso à informação tão. Para já é exacerbante. Tu às vezes pesquisas uma coisa e já existe tanta maneira de fazer as coisas, mas é bom, Uhum. isso é bom. E Sim. é fixe não estares dependente de alguém para te ensinar alguma coisa. Obviamente que em certos aspectos ajuda mais, claro. Mas Uhum. isso é excelente. E disseste que tiveste uma ótima Sim. recepção, conheceste pessoas, Uhum. portanto, a tua primeira experiência enquanto cosplayer novata, fazer pela primeira vez, foi excelente, foi Foi. ótimo. Foi Tiveste espetacular. tiveste uma ótima recepção também. Sim. Sim. E ainda hoje mantens amizades que fizeste, não digo nesse dia, mas pronto, passado esse tempinho. Como tu sabes, o pessoal do cosplay é muito volátil Claro. nos seus relacionamentos. E estou a ser politicamente correta. Mas sim, mantenho contacto com algumas pessoas dessa época, mas entretanto fui cimentando relações com outras pessoas que conheci desde então, até porque já se passaram 10 anos. Sim, Logo, sim, o panorama mudou, as pessoas mudaram e as relações também mudaram. exato. Mas vê uma coisa, eu acho isso fantástico na mesma, mesmo que algumas tenham Uhum, dado mal por alguma razão, por razões pessoais. Eu acho isso fantástico na mesma, porque quer queiramos, quer não, nós também estamos a crescer com isto, não é? completamente. Queres que tu faças cosplay mais tarde ou então em muito jovem, tu vais crescendo com isto e vais conhecendo pessoas que se calhar noutra perspectiva da tua vida, fora isto, não estarias à espera. Sim, Ah, sabes, desculpa interromper, mas na sabes que eu boa. acho que o cosplay, hum, para mim, fez-me conhecer pessoal que eu nunca teria conhecido de outra maneira e pessoas completamente diferentes, porque às vezes nós temos esta dificuldade de sair das nossas esferas sociais e dos nossos contactos mais próximos. E nesse sentido, foi assim uma viravolta descomunal. Sabes que na minha tese de doutoramento eu agradeci, e passo a citar, ao pessoal do cosplay por partilhar comigo tantos mundos tão diferentes. E eu mantenho isto, percebes? Porque Sim, a sim. forma como cada um vive o cosplay e faz cosplay e se vive a si próprio dentro do cosplay é diferente. E Uhum. isto acaba por fazer-nos lidar com tanta gente, tantas realidades, tantas personalidades, pá, boas, más, assim, não interessa. Mas expande-nos completamente os horizontes. E depois isto também pode ser aplicado à parte do crafting, que é aquilo que me fascina, uma das Sim. coisas que mais me fascina no cosplay. Não, não, epá, eu agora estou aqui com algumas questões. Primeiro, muito obrigada por estares a dizer isso e uma coisa que eu gosto muito de ti é que tu falas com uma clareza enorme e nota-se por uma coisa que tu disseste. Tu és doutorada, então. Estou. Exatamente, Sim. estás doutorada. E Yes. tu, mesmo assim, eu quero fazer isto porque, tendo em conta que eu também venho de um ramo científico, não segui Uhum. doutoramento como tu, mas conhecendo a exigência que isso é, e é muito exigente, achas que o cosplay te ajudou em alguma fase um bocado mais estressante relativamente ao doutoramento? Eu sei que isto não tem nada a ver com a conversa pessoal, mas é que eu soube Sim. agora que ela é doutorada, portanto eu tenho Ah, e questões. a resposta é redondo, sim. Aliás, e pronto, eu vou fazer aqui um outro disclaimer. Para quem não sabe, fazer um doutoramento é uma coisa altamente extenuante e cansativa.
porque implica um desgaste cognitivo, mental e emocional enorme. E há situações mais simples, mas pá, trabalho de investigação é sempre hardcore. Eu continuo a fazer investigação, mas já lembro. E, Parabéns. muito obrigada. Mas eu comecei a fazer cosplay com pá, aí 26 anos, acho eu, e esse foi o meu segundo ano de doutoramento. Portanto, nas fases mais complicadas do doutoramento, em que eu já estava a trabalhar também em simultâneo, consegui miraculosamente conciliar tudo. E um dos motivos para mim é que pá, cosplay tem uma componente terapêutica. Para mim. Não estou a dizer que isto é a realidade global, mas. Claro, cada um, é como estavas a dizer há bocado, cada um vive o cosplay da sua forma e tu não podes Uhum, transpor a maneira como tu vives o cosplay ou qualquer outro hobby na outra pessoa que também esteja a partilhar isso contigo. sim, Eh, de e acordo. aí, mas sim, continua, Aliás, por sabes favor. que hoje em dia há aqui, vou fazer mais uma parte, mas hoje em dia há um discurso que me enerva um bocado, que é aquele discurso de, ah pá, não interessa se tu compras os cosplays, fazes os cosplays, se pões só uma wig, se não sei o quê, é tudo arte, somos todos iguais. Não, pessoal, não somos todos iguais. E é ok não sermos todos iguais. E é ok não gostarmos todos das mesmas coisas. Porque o meu julgamento de gosto, eu gostar menos ou mais de determinada cena, não retira valor a essa coisa. E vou dar um exemplo prático. Pá, eu gosto muito de crafting. Não quer dizer que eu não tenha já comprado um ou dois cosplays, não é disso que estamos a falar. Uhum. Mas a dedicação que crafting implica, e tu sabes isto, a costura, props, pá, mesmo quando falamos em concursos, cenários, banda sonora, o vídeo, a cenografia, tudo isto dá um trabalho que quem consegue juntar 200 euros para comprar uma wig, uns sapatos e um cosplay não tem. Eu Ok. prefiro a Sim, sim. componente do crafting e valorizo mais a componente do crafting. Epá, mas nada contra em relação a quem faz o Sim, cosplay de sim. outra forma, e o facto de eu preferir determinada coisa não retira valor à outra coisa. Portanto, eu acho que o discurso é hum, tudo é válido dentro do cosplay, desde que seja consensual e respeitando as barreiras alheias, tudo é legítimo, mas tudo é diferente. Não somos todos iguais, não estamos todos a fazer a mesma coisa. E, portanto, há pessoas para quem isto é uma ferramenta terapêutica, e fazendo aqui um full circle com o início da pergunta, para mim, fazer trabalhos manuais, costurar, bordar, hum, apertar moldes, pá, sei lá, pintar, são pequenas tarefas que me ajudam a processar cenas dentro de mim. Portanto, tem uma Claro. função terapêutica. Será completamente diferente de alguém que quer, por exemplo, fazer dinheiro com isto e ter páginas em tudo quanto é plataforma. Epá, nada contra, mas são cenas diferentes. Uhum. Uhum. Não, exato, e também por um lado, lá está, também concordo, porque em certa parte, como é que eu ia dizer, também se nós formos olhar agora para a parte, para o fenómeno das redes sociais, eu falo muito com isto das pessoas com quem eu entrevisto, porque acho que Uhum, estamos todos a viver a mesma coisa. Mesmo que tu tenhas uma perspectiva um bocadinho mais relaxada quanto a cosplay, pronto, é como estás a dizer, é diferente de quem não tem, porque há pessoal que, mesmo imagina, que não fazem daquilo profissão, não entendem, levam aquilo às vezes com um bocado de seriedade, porque uhum, eu acho que é o reflexo de tu queres mostrar que vales alguma coisa ou que consegues fazer alguma coisa. É um comprovativo para ti. E eu percebo como é que uma pessoa pega num hobby e, como uma vez ouvi um elogio que estava a fazer uma coisa bem, uhum. entra naquele ciclo de obsessão Sim, que tem de fazer aquilo um bocado bem. E mesmo que não seja sim. influencer, mesmo que se não passe dos 1000 seguidores, eu percebo, eu percebo. Mas lá está, é enervante para quem está, quem faz crafting, como tu estavas a dizer, e epá, todo o processo que existe em construir qualquer coisa leva tempo, muito tempo, e às Uhum, vezes não conseguimos documentar tudo como outra pessoa que consegue documentar mais vezes ou fazer muito mais conteúdo porque estamos cansados, porque uhum, isto e por aquilo. Portanto, existem aqui várias variantes, e o que é que acaba por acontecer é que vários crafters, ou cosmakers, prop makers, wig uhum, makers, pá, makers em geral, têm baixo, baixa, mas mesmo muito baixa recepção
quando as pessoas fazem muito mais conteúdo de outro tipo de Sim, situações. Portanto, eu sim. percebo, eu percebo o que estás a dizer. Acho que também, por um lado, devíamos também dar um bocadinho mais de amor a quem faz as coisas, mas também, por um lado, também percebo que, como tu não estás a produzir conteúdo, também muito certamente não vai chegar a toda a gente, porque é assim que a armadilha Certo, está montada. certo, claro, claro, mas depois também existe esta questão de eu às vezes gostava de ver mais conteúdo de crafting online, mas o pessoal tem medo desse tipo de conteúdo não ser bem recebido, então não o cria, e então não existe. E às vezes é um bocado aflitivo para mim abrir o Insta e eu sei que há pessoas que estão a fazer coisas e coisas muito interessantes e que não partilham. E não é porque estão naquela coisa do projeto secreto e etc. É mesmo porque se partilharem uma fotografia ou fizerem um reel, ou seja o que for, com o processo de construção do porpete ou de um machado ou de, sei lá, uma espada de Witcher, se calhar o pessoal vai pensar, que giro. E quer é ver, pá, uma coisa já completamente feita e hiperproduzida. Mas Uhum. eu acho que existe espaço para este tipo de conteúdo, porque, e corrija-me se estiver errada, mas deves partilhar isto também. Eu, enquanto crafter, gosto de ver o que é que as pessoas estão a fazer e como é que estão a Claro, fazer, claro, claro. Não, não epá, é? acima de tudo, como é que estão a fazer? Eu já perdi o número de contas que sigo. Pá, imagina, desde pessoas que fazem perucas, fazem, ou seja, no sentido em que estilizam perucas de maneiras tipo completamente que desafiam a gravidade, como eu Uhum. costumo dizer. Desde pessoal que faz props, porque eu tenho, sou fraca a props, eu digo isto em todas as entrevistas, eu sou fraca a props, mas eu gosto de saber como é que as pessoas fazem. Eu adoro saber como é que as pessoas fazem, para do género, epá, vou fazer assim. E às vezes é difícil, sabes? Porque como eu tenho de fazer Yeah. aquilo em tão pouco espaço de tempo e não compensa ir para o YouTube, porque o YouTube não tem Uhum. tanta visualização, não, já não tem main reach, já não tem tudo mais. É difícil, mas é assim, é uma pessoa que vai fazer um reel ou uma história, ou seja o que é que for, sobre o próprio que está a fazer, vai ter de demorar se calhar uma semana em média Uhum. para fazer isso porque precisa de o fazer. É, Sim. é um bocado Sim. isso. Portanto, Sim, 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 sim. É claro que há aqui condicionantes, pá, mas sinto falta disso, sinto falta desse tipo sim, de sim, conteúdo. concordo plenamente. Sabes que eu às vezes até costumo, quando eu vejo que existe muita publicidade ou que já é pessoal que eu não, que eu já não, já faz conteúdo que não me assemelha tanto, eu vou tentar, eu tento ensinar o meu Instagram. Como é que eu faço isto? Eu vou mesmo a Hum. contas de crafting e tento ir lá mesmo várias vezes para o Instagram, está-me sempre a mandar isso, Yeah, percebes? Tipo, tentar yeah. enganar o algoritmo, como se costuma dizer. Sim, 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 Mas sim. nisto nós demos um grande parênteses, ok? Yep, ok, Mas ok. Volta às perguntas, go. sim, sim. Mas é, basicamente eu estava-te a perguntar isto porque estava-te a perguntar se tinhas aprendido qualquer parte daquilo que tu fizeste no teu cosplay da Alucard com alguém, mas pelos vistos foi Uhum. uma coisa que tu foste aprendendo a solo. Depois Sim, aprendi eu que tu tens um doutoramento, portanto não é yes. brincadeira, e então foi por isso que eu decidi pegar aqui no ponto de até que ponto é que o cosplay te ajudou no teu Uhum. doutoramento ou na tua fase mais exigente, se calhar, da tua vida, Sim, digo eu. sim. Mas continua Mas, a ajudar, atenção. claro, eu acho que é uma cena que Percebe? fica. Eu acho que é uma cena que Sim, fica. e continua a ajudar. Pá, há pessoal que vai para o ginásio para reequilibrar as suas energias. Eu venho para casa bater com a cabeça nas paredes porque quero aprender a fazer um corpete. Pronto, são decisões de vida e é Exato. isso. E há quem tenha plantas, há quem vá fazer voluntariado, há quem Uhum, faça papel machê, pá, cada um tem o seu tipo de terapia. E eu, pelo que eu percebo, tu escolheste o cosplay como a tua terapia. uhum, sim, Relativamente a sim. isto, eu acho que também no mundo do cosplay, como a gente já abordou aqui um bocado na nossa conversa, as pessoas encaram o cosplay de maneiras muito diferentes, mesmo se partilhando todos o mesmo hobby. Mas Sim. tendo em conta que tu és uma crafter e que fazes as tuas coisas, ou pelo menos tentas fazer naqueles projetos que te incentivam mais, Uhum. ah, achas que és uma cosplayer daquele género mais perfeccionista, que não consegue avançar enquanto aquilo não ficar daquela maneira, ou és mais desenrascada, que tentas ver todas as formas e o que ficar ficou, não há problema. És mais con cruncher, que é fazer até à última. Uhum. Qual é o teu papel? Ou seja, como é que Uhum. tu te identificas aqui? Eu escolho todas as alíneas. Epá, por natureza, sou bastante perfeccionista em tudo aquilo que faço. Sou muito meticulosa, hiper organizada e um bocado obsessiva com algumas cenas. Mas o cosplay também me ensinou que nem sempre é possível nós estarmos presos a este ideal e a esta ilusão de perfeccionismo.
Portanto, a resposta é, se calhar até gostaria de ser muito perfeccionista, mas não sou assim tanto e já sei ceder a algumas coisas. No entanto, gosto e é muito importante para mim ter as coisas o mais aproximadas às imagens de referência, porque para mim isto é assim uma das essências do cosplay. E gasto muito tempo a tentar perceber como é que vou conseguir reproduzir exatamente aquela coisa. Uhum. Sim, Um, sim. e para quem faz cosplay de anime, de manga e de gaming, ou seja, de coisas que não existem, não é propriamente, pá, sei lá, o fato do Batman, que pode ter CGI, mas que tem uma base física, existem imensos desafios de proporções, de materiais, de, sei lá, às vezes é preciso fazer aqui cedência. Em Uhum. relação aos processos de con crunch, eu detesto con crunch, detesto assim, eu acho que toda a gente detesta, mas há pessoal que até trabalha bem sob pressão. Eu partilho convosco, que no Iber de Lisboa, este último, para a final do CWM, eu comecei a fazer as coisas com bastante tempo de antecedência, mas depois a vida acontece e tudo se atrasou, e estive para aí 2 semanas a dormir 4 horas por noite, em que eu já estava em piloto automático, porque não é só isso, não é? É trabalhar também e a fazeres da vida cotidiana, e foi altamente destrutivo. Foi assim foi muito, muito mal. Foi. Então, Consegui, desculpa, continua. aconteceu, mas foi mal. Ok. Eu que vou pegar agora um pouco por aí, porque, por exemplo, Hum. também já tive outras pessoas que foram entrevistadas que, mesmo não aconselhando o ConCrunch, eu acredito que isso é precisamente que elas trabalham bem sobre isso, mas que é uma coisa que lhes mata. Que é uma coisa que lhes mata. Mas sabes Uhum. que também existem pessoas que gostam um bocadinho de sentir aquela adrenalina, né? Tu, quando estás Sim, a sentir pressão, tu sentes um bocadinho de adrenalina e que parece dar ali mais uma pujança, dá mais uma justificação. completamente. Mas a razão por tu teres odiado isso foi pela pressão ou pelo facto de não. Ou por- como é que eu ia dizer isto? Eu sei que é um bocado redundante e vai parecer tudo ao Hum. mesmo. Foi pela pressão ou pelo facto de tu não teres conseguido agendar as coisas a tempo? O que é que te fez odiar tanto o ConCrunch? Foi o facto de não ter conseguido cumprir os meus prazos e isso comprometer a qualidade daquilo que estava a criar e ter de escolher ou durmo ou faço isto. Pronto. E pá, eu faço muitas coisas, portanto tenho uma agenda bastante preenchida, com espaço para cosplay. Só que quando as coisas se desorganizam, tudo se desorganiza. Ok. E foi uma experiência que consegui aproveitar, mas se tivesse feito tudo atempadamente, teria sido mais soft. Pronto. Isso. Enfim, claro, não é? Mas às vezes parece que não dá. E qual é a lição que tu tiraste desta experiência? É muito simples. Eu não volto a fazer cosplays para um concurso. Aquela cena, e tu sabes que também vais a concursos, aquela cena de, ok, então, para novembro vou fazer não sei o quê para o Lisboa Games Week. E depois para março vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não Uhum. sei o quê, para a Comic Con. Pá, não. Eu vou começar a fazer cosplays e quando eles estiverem terminados, eu olho para os concursos que existem, ou quando perceber que aquilo vai ficar feito, olho para os concursos e penso. Porque se eu não estivesse na final do CWM, eu teria desistido do cosplay. Portanto, se não tivesse esta responsabilidade de ser uma final, se Uhum. fosse uma eliminatória ou um concurso mais tranquilo, eu teria desistido mesmo, porque foi muito pesado. E atenção, isto é um hobby, é suposto fazer isto por prazer, não é? Claro, sim. Eu ainda um dia destes, agora ando aqui a fazer um corpete, é o meu primeiro corpete, portanto Uhum. está a ser um processo muito lento e cuidadoso. E, É suposto ser. e enviei uma mensagem à Glenn a dizer: epá, já me tinha esquecido de quão bom é trabalhar sem pressão. Ah, sim. Porque para quem gosta de fazer isto, trabalhar sem aquela pressão monstra em cima da cabeça é ótimo. É ótimo. É ótimo. Eu vou ser sincera, eu nisso, houve uma parte que tu disseste que eu por acaso trabalho um bocado ao contrário, mas vou Hum, explicar. Eu gosto de ter um prazo.
porque eu sou uma pessoa muito aloada, sou uma pessoa com muitas ideias, eu tenho muita coisa na cabeça. Pôr em prática, às vezes, tchau. Então, se eu tiver um prazo na cabeça, por exemplo, aquele evento que gostava de ter este cosplay, eu vou fazer por isso. No entanto, uma coisa que eu aprendi foi, se não acabar por alguma razão, não morro por aí, tenho mais no armário. Vamos a isso. Uhum, Percebes? uhum, A única razão que me faz puxar um bocadinho mais é se eu for, por exemplo, uma cosplayer convidada. Foi uma vez sim. aconteceu isso e eu puxei para acabar um fato, mas também foi só uma vez. Ou se eu tenho combinado com amigos. Aí eu puxo. Uhum, Mas fora isso, pá, gostava, digo mesmo assim, olha, para isto gostava de ter este fato porque acho que combina e faz sentido a mim. Pá, mas se não der, não deu. Pá, tem de estar sim, resolvida com isso, tem de estar resolvida com isso, sim, porque sim. eu não, eu não consigo perceber a quase fixação de Con Crush. Sendo sincera contigo, não consigo perceber, porque eu acho, além de tão pouco saudável, eu acho que uma pessoa vai sair dali com uma experiência tão traumatizante que não vai Uhum, gostar daquilo que, primeiro, vai apresentar, segundo, que vai fazer daqui para a frente, se calhar é suposto ser uma coisa que até é agradável, mas depois não consegues mais uhum, ver aquilo à frente. E voltando ao primeiro ponto que eu disse, tu não é muito provável que não vais gostar daquilo que vais apresentar, porque vais uhum, dizer eu gostava de ter feito isto desta forma, e porquê que eu não fiz sim. isto daquela forma, e porquê que eu não fui mais calma, e porquê que eu não refiz. E Uhum, tudo isso me moe um bocado porque nós estamos a gastar o nosso tempo nisto. Então porquê que não gastas ele de maneira inteligente? Porquê que não uhum. voltas a refazer? Pronto, por aí fora. Sim, Mas, sim. dando a minha opinião, lá está, trabalho um bocado como tu, do género, tento não ter prazos ou não estabelecer metas muito fixamente, mas estabelecendo-as. Pronto. Uhum, uhum, ok. Tens aí alguma flexibilidade. Eu neste Sim, momento sim, sim. estou a experimentar esta abordagem para ver se isto funciona. É claro que eu estou aqui com esta conversa, mas já tenho para aí 6 concursos planeados até o final de 2024. Mas pronto, mas isso é outra cena. Mas isso é excelente, atenção. Isso Sim, é bom, sim. nem que seja para motivar. E era isto que eu também te vou perguntar e vou pegar por aqui. Hum. Ou seja, o que é que te motiva a continuar no cosplay? Não é a continuar, mas o que é que te motiva nesta arte, por assim dizer? Bem, eu acho que já fui respondendo um bocado a isso. Acho Sim. que é uma questão de prazer, é uma questão de gostar de criar, e para mim. E quem me conhece sabe que concursos e competição dentro do cosplay para mim são uma componente importantíssima. Acho que não consigo dissociar a minha prática de cosplay dos concursos de cosplay. Um, e neste momento, pá, ok, não deixa de ser um hobby, mas é um hobby importantíssimo, que me permite organizar-me, que me permite também socializar, que me permite conhecer pessoas novas, coisas novas, aprender coisas novas e expandir horizontes. Não, e epá, tal e qual. Mas é que é mesmo tal e qual, porque é engraçado, vemos o cosplay mais ou menos da mesma forma, é interessante. Ahm, e tu costumas dizer, estavas a dizer há bocado que me deu a entender, se eu podia dizer pelas minhas palavras, para ti cosplay sem concurso não é bem, vá, a mesma coisa. Tu gostas de ter um concurso Sim, ali, sim, gostas sim. de ter Eu ali um gosto de concurso, né? concursos. Sim, Então posso eu dizer gosto de também, concursos. Diz. estava só a dizer que pode ser que o que te motiva também são os concursos, vá. O Sim, participar, sim, completamente. o tu teres as outras pessoas Completamente. ao lado, vês o que é que não Uhum. é, o que é que os outros vão Sim, mas trazer, o que não vão. epá, sabes que para mim os concursos são uma plataforma hum, perfeita para homenagear personagens, homenagear narrativas e, e criar coisas. Porque é um momento onde tu não só vais apresentar aquilo que tu fizeste, mas podes dar vida àquilo que tu fizeste num palco com condições específicas. A cena do skit e de tu teres ali 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos na loucura para passares e transmitires qualquer coisa, é assim um privilégio do caraças, percebes? Para mim é fantástico. E esta hipótese de tu conseguires articular a parte da cenografia, tu poderes mexer também com o áudio, de teres quase carta aberta, não a 100%, mas quase para fazeres o que quiseres naquele momento.
epá, para mim faz muito, muito sentido e dá muito. É quase tipo a cereja no topo do bolo. Pronto. Uhum, Não tanto por uma questão de visibilidade, mas por este processo todo criativo. É claro que uhum, ganhar é fixe, sim, claro, eu gosto de ganhar coisas, não é? E pá, não me venham com aquela história de mas o que interessa é participar. Sim, o que interessa é participar, mas toda a gente quer ganhar, não é? claro, Acho então que, se não quisessem ganhar, não participavam. É um acho bocado que nós isso. podemos ter consciência e ir na desportiva, porque sabemos que a competição é hardcore, mas é claro que queremos ganhar, e se ganharmos vai-nos saber bem. Uhum. Hum, mas sim, já não sei qual era a pergunta. Não, basicamente estava-te quase aqui eh, endocrinar, que eu acho que o que te motiva, na verdade, são os concursos, porque dá para Hum, perceber que tu olhas para os concursos de maneira muito afável e que te dá uma motivação e que tu vês isso com alguma uhum. pujança, ou seja, o concurso para ti complementa, faz sentido, é o que Sim, faz mais sentido, é o que faz mais sim, sentido. sim. Não E, é, atenção, eu não preciso de concursos para fazer cosplay, uhum, hum, e não acho que um cosplay só seja válido se for levado a concurso, mas na minha vivência do cosplay é importantíssimo. ok, exato, exato. Era como nós Yeah. estávamos a dizer desde o início. Cada um vive o cosplay da sua forma Uhum. e tu vives desta, que é Sim, que gostas de participar. Pronto, gostas de yep. participar. E eu percebo, eu também gosto e acho que eu, para já, acho super saudável porque tu conheces imensa gente e tu tens a Uhum. oportunidade de dizer, olha, como é que tu fizeste isto? E, epá, tu tens ali uma convivência porque está toda a gente nervoso com alguma coisa, está toda a gente a pensar no mesmo, está tudo para o mesmo, e então é fixe tu Uhum. estares ali num mar de pessoas que estão no mesmo barco do que tu. É uma sensação Uhum. incrível e Embora às aconchegante. vezes, e tu sabes isto também, há backstages e backstages, não é? Pronto, Eu eu vou já ser estive em. sincera, Ah, Eva, eu acho que nunca tive um backstage mau. uau, amazing. Vou-te ser E, sincera. não, e ainda bem, porque há sítios onde tu até sentes a tensão na atmosfera, sabes? É quase palpável. Epá, enfim, há pessoas que mudam completamente o backstage. Eu tenho que fazer aqui esta referência, mas tipo, a Carol, a Lady Sim, at Zeus, sim. é das melhores companheiras de backstage Ela é de muito sempre. fixe, ela é muito fixe. Epá, a sério, porque é uma pessoa que chega ali e muda completamente o mood da cena. Completamente, tipo, pá, é Sim, impressionante. sim, sim. Mas da mesma maneira que tu tens pessoas como a Carol que mudam a cena para um polo mais positivo, há pessoal que está cansado, desgastado, com noites e noites de con crunch, que talvez vá com aquele peso de eu tenho mesmo que ganhar isto, e, e que acaba por tornar a aura da coisa muito mais tensa. Sim, eu percebo o que é que tu queres dizer. É assim, não é que eu não tenha já visto isso, vi, mas eu não sei se é por não ser sensível a isso, ou seja, eu não quero também que alguma pessoa me estrague a experiência, percebes? Uhum, uhum. Então eu acho que Yep. faço uma espécie de barreira do género, yeah, tu estás a ter a tua cena, tem a tua cena, tipo, eu estou na minha, epá, e vou falar com outra pessoa que está mais ou menos na mesma ressonância do que eu. Está mesmo, Yep. estamos mais ou menos na mesma sintonia, que está lá, tipo, está bem, vamos falar, vamos descontrair. E se eu encontro uma pessoa assim, eu crio ali uma espécie de micro-amizade, que estamos ali para Uhum, aquele momento, e então começo a falar, porque é a minha maneira de o descontrair, eu ir falando com pessoas e falar de experiências com pessoas, é por isso que eu uhum. também faço isto, é porque descontrai-me, sou assim, Yep. Yep. sou um bocado social e gosto de saber. E então, epá, não, mais uma vez, não é que eu não tenha apanhado essas pessoas, é só que Mas bloqueias a if cena. you're killing my vibe, then I'll just go out. Yep. É mais isso, mas sim, eu entendo que às vezes, se calhar para algumas pessoas que estão ali, pode ser um bocadinho mais intimidante, possa ser um bocadinho mais Uhum, intimidante, uhum. mas em geral, pronto, lá está. Eu não posso dizer que tenha tido, porque se calhar cria um bocado essa barreira. Sim, sim. Sim, é só porque enquanto tu tens essa estratégia de bloquear um bocado aquilo, eu sou atraída pela coisa e então tenho que ir saber o que é que se passa. Ah, porque, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sou a pessoa que pergunta porquê e depois há respostas. Oh, E, claro, e na cima e vais ter fazer uma. respostas é fixe. Yeah, e pronto, e assim se sabem as coisas. Mas sim, bora. Next Sim, question. Let's go. falaremos, falaremos. Então é assim, continuando aqui na parte dos concursos, eu gostava de saber como é que Uhum. tu geres.
um projeto para um concurso? Ou seja, tu começas primeiro pelo fato, começas primeiro pelo skit, ou imaginas um, imaginas o outro, como é que é? Então, primeiro personagem, sempre, claro. Isto é qualquer coisa. Por norma, são ideias. Epá, nós cosplayers sabemos perfeitamente que começamos a ver uma cena nova ou a ler uma manga nova e começamos logo a escolher personagens. Pronto. Uhum, Portanto, há sempre um processo de triagem das 50 personagens que eu gostaria de fazer, quais é que são aquelas 10 que vão ficando? Tipo, a ideia vai lingering e vai ficando. Depois de selecionar a personagem, eu hoje em dia já faço um bocado uma triagem para eu vou-me sentir bem nesta personagem, porque, por exemplo, eu estou com um projeto em mãos agora, em que basicamente vou fazer 4 versões da mesma personagem, de Kizu Monogatari, em que a versão mais nova ela tem 6 anos ou 8 anos, estás a ver? E depois uhum. tem tipo 11 anos ou 12, depois tem 16 e depois tem a outra versão adulta. Pá, eu sou uma mulher de 36 anos. Um, Portanto, eu já faço um bocado, e isto é um projeto específico, depois lá chegaremos, mas já faço um bocado esta triagem de, pronto, se eu vestir isto, eu vou me sentir bem, vai ser ok para mim. Se passar esta triagem, automaticamente eu penso em skit, logo. Ok, E muitas das vezes, antes de eu sequer começar a comprar materiais para, para o fato, eu já tenho o skit feito. Feito ok. tipo áudio, vídeo e tudo Nossa, montado. Yeah. É um sim bocado, é um senhora. bocado, é um bocado parvo, na verdade, mas porque depois tem sempre que partir as coisas, porque para um concurso é 1 minuto e meio, mas para outros são 2 minutos e regras e quê. Mas isto porque tudo me ajuda muito a estruturar depois como é que o facto vai existir em palco. Pronto. Claro, claro, eu Isto quando percebo. faço cenas sozinha. Quando faço cenas em grupo, é claro que o processo é diferente. Mas sim, respondendo, primeiro skit e depois fato. Ok, ok, ok. Não, por acaso fizeste aí um, um passo por passo muito interessante, muito interessante, porque eu também percebo porque é que tu queres escolher primeiro o skit, porque tu queres saber como é que tu vais te mexer como aquele personagem em Uhum. palco, portanto já tens tido isso mais ou menos pensado. E isso vai-te Sim, ajudar também na construção do fato, porque se tu queres apanhar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, se o teu fato te impedir disso, tens de tirar essa cena. E então, sim, completamente. Yeah. É é, é quase um, é quase um test drive imaginário ao exato. fato que tu ainda não construíste. Yeah. Não, não, tal e qual, tal e qual. Vamos pegar agora aqui um bocado no tema dos concursos, portanto, como Uhum. acho que nós as duas somos da opinião, e se calhar até mesmo aqui o pessoal que esteja a ouvir, somos da opinião que os concursos são saudáveis. Eu gosto, e Sim. participo, e curto é de conhecer nova malta, falar com o pessoal que já conheço e tudo mais. Mas também já tínhamos tocado aqui um bocado no assunto que se calhar possa ser alguma coisa um bocadinho, não digo mais negativa, mas pronto, às vezes existem coisas boas e existem também coisas más, né? Nem toda a Uhum. rosa tem os seus espinhos, é onde eu quero chegar. Eu gostava Yep. que tu, então, para ti, o que é que tu descrevesses qual é que é a rosa com espinhos no cosplay, ou seja, a coisa boa que achas que é o melhor, e a que achas que é vá, menos boa, pior. No cosplay em geral ou nos concursos? Não, concurso, concurso. Nos concursos, ok. Um, então vou partir um bocado aqui do particular para o geral. Uhum, E para mim, o melhor dos concursos vai aqui ao encontro do que temos estado a falar, por ser uma plataforma que permite, permite-me dar vida àquela personagem num contexto muito integrativo. Pronto. E permite-me ganhar cenas. Isso é fixe. Um, o negativo para mim é às vezes não ganhar cenas de uma forma injusta. E acho que também vais concordar com isto. É claro que as avaliações dentro dos concursos são muito subjetivas, pá, mas há situações em que há coisas gritantes a acontecer. Felizmente, isto, quando me aconteceu, foi há muito tempo atrás. As minhas experiências nos últimos anos têm sido tremendamente positivas em termos de resultados, mesmo quando perdi. Tipo, acho que perdi para pessoal que merecia de facto ganhar. uhum, Um, e também, ponto negativo, é essa gestão do tempo. Às vezes, entrar em modo con crunch não é de todo aquilo que eu quero fazer. pois, Em já tínhamos termos falado, sim. gerais, sim, em termos gerais, pá,
não gosto de pessoal que se leva demasiado a sério, seja no cosplay, em concursos de cosplay ou na vida. Não, acho que levarmos as coisas demasiado a sério acaba por comprometer a forma como nos relacionamos com os outros. E, e acho que às vezes há pessoas que estão nos concursos por motivos que eu não queria dizer que não são corretos, estás a ver? Porque cada pessoa tem os seus motivos, mas Não motivos que são se calhar não se saudáveis? enquadram, sim, não são saudáveis e não se enquadram bem com aquilo que é o Ok, cosplay, estás a ver? Pronto. ok. Mas tipo, fair enough. E Lá está, é aquela diz, coisa, para ti não faz sentido, mas se calhar para aquela pessoa ela precisa daquilo, não é? E yeah, yeah, é um sim, bocado, sim, é, é um bocado sim. de, por mais que tu grites à pessoa, mas olha que aquela pessoa esquece, está Uhum, naquilo e acho que é melhor essa pessoa ter o seu processo, a perceber-se mais tarde ou mais cedo que não foi a cena de facto mais saudável, mas foi o uhum. processo dela. Foi o processo Sim, dela. claro. Desde que o seu processo não interfira com os Oh, processos pronto, alheios. pronto, Tchan, claro. tchan, Pronto, tchan. Mas pronto. exatamente, Yeah. exatamente. Mas cenas positivas. Acho que os concursos de cosplay dão uma visibilidade enorme ao cosplay. Acho que são uma oportunidade muito interessante dentro dos eventos de fazer do cosplay uma coisa mais, mais a sério, por assim dizer. Pronto. E lá está, nada contra em relação ao pessoal que como é que era aquela expressão? Eram os cosplayers de fim de semana da Comic Con, já não lembro desse O drama sequer, quê? mas sim, aquela cena de quem faz cosplay só uma vez por ano na Comic Con não é cosplayer a sério. Esta Ah, ideia. hum. Pronto, lembras desta saga, certamente. Acho que sim, vagamente. Se eu Uhum. pudesse a interferir, eu não concordo nada com isso. Pois, exato. Eu não concordo nada com isso, porque só quem é cosplayer e que vê isto, se calhar a pessoa só fez uma vez por ano porque lhe faz sentido fazer uma naquela altura, né? Yeah, E não se sente yeah, confortável em fazer fora de contexto. Para ela, o yeah. contexto é ir à Comic Con, porque não vai ao Sim, Iberani, porque não lhe interessa ir ao Iberani. and it's É, fine, tipo, uma pessoa que exatamente, faça cosplay de League of Legends para ficar em casa a jogar League of Legends em frente ao PC e a gritar com miúdos desconhecidos na internet, pá, é válido. Isto nem sequer tem que ser exato, visível, não é? Um, mas sim, acho que os concursos são uma ótima oportunidade de dar mais consistência ao cosplay dentro de um evento, expor o cosplay de uma forma mais séria e acabar por engrandecer o cosplay. Yeah. exato. E outra coisa, conhecer Hum. pessoal. Acho que me Sim, esqueci sim, disto. fazer amizades, vá. Tipo, conhecer pessoal em concurso é assim uma experiência de bonding muito É, fixe. é porque tu, quer queiras, quer não, tu se calhar vais sentir mais confortável em falar com essa pessoa mais para a frente, porque, pois é, eu lembro-me que estava com ele no concurso e ele fez aquilo daquela maneira, aquilo ou aquela Uhum, pessoa, fez aquilo daquela maneira e pá, deixa-me perguntar, e tu quer queiras, quer não, pá, mesmo que vocês não se conheçam de lado nenhum, um goste de séries da Marvel e o outro goste só de anime, se fores uhum. perguntar isso, parece que tipo, two worlds collide in a good way. Yep. So, epá, acho que nessa parte é mesmo genial. Para mim é a melhor parte. É a melhor Uhum. parte mesmo. Mas Yep. estavas a falar da parte, vá, menos positiva. Vou só fazer aqui um bocadinho de contexto, vou pedir um bocadinho de contexto, no sentido Uhum. em que não é preciso pormenores nem nada disso, mas estavas a falar da parte da concursos injustiçados, por assim dizer. Sim. Que tu sentiste que foi injusto. A minha pergunta para Sim. ti é a seguinte: o que é que achas que deve fazer, ou como é que se deve organizar um concurso para que seja o mais justo possível? É uma boa folha de pontuações. Com Acho que que essa é. campos? Com que campos? Pois, estás-me a fazer perguntas e são caminhos apertados pelos quais eu não quero ir. Mas para responder a isso, eu acho que precisava mesmo de pensar verdadeiramente durante algum Ok, tempo. ok, ok, então Mas justo. acho que depende se estamos a falar de performance, de crafting, de Ok, presença em ok. palco, Então vamos dizer mas. assim: vou-te dar um hum, concurso. Vou-te dar um concurso que é hum, de crafting. Vou-te dizer que 70% conta ao fato e 30% uhum, conta ao skate. sim. Desde membros de júri a folha de pontuação, como é que achas que deve ser gerido para que seja o mais justo possível? E se não quiseres fazer folha de pontuação porque achas que isso devia ser uma coisa melhor pensada e não tens resposta para isso, por exemplo, o júri, Ok, ou a maneira como o então concurso é montado, os backstage.
whatever. E tu estás a entrar numa cena megalómana, acho que precisávamos tipo, de, não sei, um podcast só para isto. É assim, primeiro, a cena do júri. O júri tem que saber o que é que está ali a fazer e tem que perceber daquilo que está a avaliar. Portanto, obrigatoriamente, nesse concurso é preciso ter quem perceba de costura, de prop making e etc. Cenografia, caracterização, pá, pelo menos isto. Uhum. Depois é preciso que essas pessoas conheçam os personagens. Porque muitas das vezes o júri chega lá, tipo, recebe as folhas de organização dos eventos com as imagens das personagens. Ok, sim senhor, imagem de frente, lado, de trás, de cima, baixo, whatever. Mas depois não sabe como é que a personagem se mexe, como é que interage, como é que é a personalidade daquela personagem, logo como é que vai avaliar o encarnar da personagem e a presença em palco e não sei o quê. Ok. Pá, pronto, portanto é preciso também aqui algum trabalho de casa por parte do júri. E sinto que muitas das vezes o pessoal não faz isto. Mas vou-te só dizer uma coisa de um ponto de vista quem já foi jurada em concursos. Muitas das vezes só tens as folhas na altura. Pois eu sei, exatamente, mas aquilo que eu estou a dizer é, Ou seja, estás a antecipadamente, a criticar a organização, sim, sim, organização. a Ok, ok. organização, tipo, passar a informação ao júri de quais são as personagens, pronto. Só para o júri ter a possibilidade de fazer este trabalho de casa. Porque senão depois também existe aqui esta componente subjetiva que é muito inconsciente de favorecer personagens que nós conhecemos, não é? Claro. Porque conseguimos perceber se está ok, se não está ok, se a pessoa está muito colada àquilo que são os trejeitos da personagem, etc. E é claro que ser imparcial é muito difícil, mas isto em termos de júri, ahm, folhas de pontuações, epá, eu não vou entrar por aí, mas acho que precisamos. E há situações, e temos tido algumas situações mais recentes, em que, devido às folhas de pontuação estarem organizadas de uma determinada forma, acabaram por ganhar cosplayers que aparentemente nunca ganhariam. Pronto. E porque, sei lá, se tu não tiveres complexidade das técnicas ou a quantidade de técnicas que foram utilizadas, se isto não fizer parte dos critérios, então se calhar há coisas muito simples que podem ganhar, percebes? Pois, De sim, uma sim, forma justa. sim. Yeah. Portanto, Não, olha, a mas eu minha também resposta vai percebo. ficar muito incompleta. Muito Não, claro, incompleta porque lá mesmo. está, é como também estavas a dizer. Eu sei que fiz a pergunta um bocadinho, tipo, abrir a caixa de Pandora e Uhum, deixar uhum. simplesmente o monstro absorver o mundo, mas podias, pronto, pensar, por exemplo, eu acho que o problema está um bocado no júri. Eu acho que é preciso escolher, porque, por exemplo, há pessoas, e eu já conversei isto com algumas pessoas, em que eu acho que um júri num concurso tem de ser o mais versátil possível. Tu tens de ter uma pessoa que perceba muito próprio, tens de ter uma pessoa que percebe muito costura, tens de ter uma pessoa que percebe muito performance, ou uma pessoa que Uhum. percebe muito de todos os lados. Ah, tem de ser todos cosplayers, têm de todos de se entenderem. E E vou acrescentar, desculpa interromper, mas vou sim, na acrescentar boa. uma cena. É que tem que ser pessoal que participe em concursos ou que consuma concursos de cosplay. Sim, também acho válido. Porque muitas Sim, das vezes tu tens pessoal a avaliar concursos que não faz puta ideia. Pronto. sim, 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 sim. Opa, eu dou isso como dado adquirido, to be honest, mas pronto, Hum. é o que é. E eu acho que primeiro parte logo de uma boa seleção de júri. Por exemplo, fazer um júri pá, que faz sentido, que aquilo Uhum. tenha de fazer sentido, porque a pessoa também está a trabalhar para aquilo, não é? Então quer ser Uhum. avaliada da maneira mais justa possível. E vou ser sincera, pode haver um concurso ou outro que eu possa participar em que eu acho que o júri está um bocado tremido, mas é porque se calhar Uhum. gosto muito do prémio, porque tenho mesmo em mente uma coisa boa, mas se eu vir que, epá, quero só participar para tentar ver o que é que eu consigo, ou então porque eu gosto muito, estou um bocado obcecada, mas vejo que o júri é um bocadinho, epá, para não dizer outra Uhum. palavra, mas cocó, Sim. eh, eu se calhar desisto, porque não vou É um perder o turn meu tempo off. nisso, percebes? Yeah. Eu já não tenho o luxo de poder perder tempo. Yeah. Já chega um bocado a esta parte. E Sim, há mas ouve muitas lá, pessoas que diz, mas em quantos eventos é que nem sequer te dizem quem é que vai ser o júri? Tipo, na opa, grande maioria tu não sabes sequer. sim, Podes ir sim, por sim, dedução, mas sim, 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 podes ir por dedução, sim. Mas há uns que vão anunciando. Isso temos de ser certos, né? Há uns que vão anunciando.
Não anunciam com imenso tempo de antecedência, se calhar, mas é Mas porque ouve temos lá, por decisão. exemplo, tipo o Iber. O Iber anuncia os convidados de cosplay, mas não anuncia quem é o júri. Às vezes o júri Uhum. tem parte dos convidados de cosplay, outras vezes não tem. Depois tem mais um pessoal que é assim um bocado aleatório. Sim, que são os convidados, que são as pessoas que, pronto, que estão lá e pronto. É que também O lá, pessoal do Panda Bigs ou whatever. Tipo, sim, alguém epá, do Panda Bigs a avaliar. Tipo, não, eu também acho péssimo. Isso eu também acho péssimo. Isso eu sou sincera, acho péssimo, porque lá está, para mim, o júri, epá, tem de ser uma pessoa que faça cosplay eh, num concurso que, amigos, num concurso em que seja avaliado o craftsmanship. Tem de ser um júri que faça cosplay. uhum, Porque só um cosplayer ou um crafter ou uma costureira ou alguém que faz crops é que vai sentir, vai saber a dificuldade, porque às vezes nem todas as bainhas são iguais. Não venham com cenas, uhum, nem todas as bainhas são iguais, nem todos os tecidos estão feitos da mesma forma. Ah, isso é cortar o tecido. Não, nem todos os tecidos cortam da mesma forma. Nem todos os uhum. tecidos assentam da mesma forma. Eu estou a falar de costura Yeah, porque, pronto, todos os yeah. efeitos é mais Sim, a minha área de mas sim, expertise. sim, Ma- sim. e às vezes é um bocado isto, é tu sentires e depois dizes assim, às vezes eu não costumo fazer isto, mas há pessoal que gosta de fazer isto. Eu não acho muito, pelo menos para mim eu não acho necessário, que é voltar ao júri e perguntar o que é que eles podiam ter feito melhor. Imagina, participas num concurso, Uhum. Sim, não sim. foi bem Para o teres resultado feedback. estavas às... Yeah. Sim, para teres feedback. Eu não faço muito isso, porque eu tento ser o próprio, vá, advogado do diabo da minha performance. Tipo, ok, o que é que eu acho que devia fazer? E está incorreto Uhum. da minha parte, porque eu vou estar muito na minha caixa. Mas há pessoas que não têm problema nenhum e vão dizer, vão ter ao júri e vão dizer, pá, desculpa lá, olha, diz-me só, eh, não é nada contra o vencedor, mas diz-me só o que é que achas que eu Uhum. devo melhorar, o que é que achas que eu devo fazer. E se tu não tens alguém que perceba disto, como é que tu vais ter feedback? Ah, sim, claro. Claro. Então, mas Não ouve lá, vais. mas quantas vezes tu tens momentos de prejudging em que o pessoal nem sequer mexe no teu cosplay? Epá, Sim. mexam, tipo, mexam, vejam as costuras, tipo, isto tem ponto invisível, não foi colada cola quente, não, tipo, pá, não dá, não é? Não sei, isto era outro podcast, a sério, tu Sim, não sim, pus sim, temas sim. difíceis, não Sim, sim, faças sim, isso. desculpem, desculpem, desculpem. Mas pronto, Sorry. vai ficar para outra altura. Mas pronto, é pano para mangas e acho que também, mesmo assim, acho que Uhum, deixámos o nosso ponto de vista, não é? Acho que uhum, o pessoal aqui percebeu o nosso ponto de vista. Então vamos dar mais ou menos por encerrada aqui a parte dos concursos. Eu já tinha percebido, pronto, por ti que tu tentas meter um bocado na tua agenda que já é muito preenchida devido ao teu trabalho, pelo que eu uhum. percebi é a investigação, não é? Um, Na verdade, eu sou psicóloga e sou sexóloga. Portanto, Fofo, que fixe. yeah. É fixe. Às vezes parece mais fixe do que é, mas sim. Só que eu faço prática clínica privada e depois dou aulas e faço investigação. Nossa, É assim, tipo, é a santíssima trindade da psicologia. como é que tu arranjas tempo para cosplay? Aham. So, you can see. Yeah, sim. Portanto, aquilo que eu faço é muito simples. Vou revelar o meu segredo. Eu tenho uma semana de trabalho de 4 dias neste momento. Ok. Portanto, eu consigo ter 3 dias relativamente livres, mas nos outros 4 dias trabalho tipo 10 ou 11 ou 12 horas. Portanto, é este o segredo. Ai, Jesus. And it's Pois, doable. Vá, it's doable. para ti não é? Para ti. Tu Por sentes-te enquanto, confortável sim. nisso? Por enquanto, pronto, mas Sim, tu. sim, É sim. que isto varia muito de pessoa para pessoa. Pois há pessoas que, por exemplo, não, eu mais que 8 horas de trabalho nem pensar. E outras que, pá, venham daí 12 porque eu até gosto de fazer o que faço. É cada pessoa é a sua pessoa. E então tu, Yeah. nesses 3 dias em que tu folgas, por assim dizer, tu Uhum. consegues meter cosplay aí. Mais ou menos quanto Sim, tempo de consigo. cosplay é que tu metes? Isso é muito variável, até Uhum. porque há Pois fases claro. há fases em que eu faço pausas, e acho que tu também deves fazê-las de vez em quando, porque principalmente depois de momentos em que trabalhei muito para determinado projeto, depois preciso Uhum. de uma pausa a seguir. Yeah. Quer dizer, eu não sei se não isso não vos acontece também, aquela sensação de, ok, estás a sair de um evento, estás completamente derriada, exausta e só queres é dormir durante 12 horas e já estás a fazer planos. E agora o próximo cosplay, não sei o quê, vou fazer Sim, isto, sim, nananana. claro, Pronto. claro. Mas isso, Mas eu claro.
tento combater um bocado isso. Portanto, o tempo que eu dedico semanalmente ou mensalmente ao cosplay é altamente variável, mas estou a tentar, sei lá, pá, pelo menos umas 12 horas por semana, talvez, estás a ver? Dividindo isto, 3 horitas. Há dias, por exemplo, em que eu acabo de trabalhar, mas ainda vou costurar um bocado, só para descansar a cabeça. É muito Uhum. variável. Ok, ok. Pronto, como tu estavas a falar muito e foste falando um bocado aqui na entrevista um pouco da tua agenda e tudo mais, Uhum, podias ter a coisa muito mais fixa, percebes? Não quer dizer, eu sei que uhum, varia imenso, porque especialmente se tiveres um projeto à porta, varia logo tudo. Mas uhum. podias, pronto, ter essa parte. E tu mesmo assim, estavas agora a Vou falar só que dizer, acabas, desculpa diz, interromper-te outra vez, já é não para aí faz a mal, quinta vez, mas a diferença é que para mim cosplay não é uma obrigação, portanto não pois. faz parte da agenda, estás a ver? Ah, ok. Eu faço cosplay quando me apetece fazer cosplay, portanto não tenho aquele sentimento de obrigação, e essa é uma das coisas que para mim na ConCrunch não funciona, é Pois a claro, obrigação de que eu tenho que ir costurar. exato. Portanto, full Sim. circle com 5 perguntas atrás, foi. Não, 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 mas é uma maneira também de conhecer melhor a maneira como tu trabalhas, portanto, Uhum, mesmo que tu vás te repetindo ao longo do tempo, vamos percebendo como é que tu trabalhas com o cosplay, como é que tu lidas com o cosplay e uhum. tudo mais. Portanto, é interessante. E pronto, sabendo que mesmo que olhas para o cosplay de uma maneira de um hobby e pronto, tens aqui os teus amigos e pronto, tu dizes que fazes cosplay, tu também partilhas isso no teu contexto de trabalho, por exemplo, os teus colegas, eu não sei se sendo psicóloga e sexóloga, tu também tens muitos colegas? Ah, eu não sei Não, se esta não pergunta tenho. foi um bocado Não. tipo burra, Não, desculpa. não tenho, não tenho porque eu trabalho sozinha. Portanto, quer dizer, Ah, na ok. faculdade tenho colegas, tipo, no consultório não, porque trabalho sozinha, na faculdade tenho colegas, mas é uma cena assim um bocado distante. Mas sabes que houve um momento determinante para mim na forma como giro esta coisa de ser cosplayer, porque eu não faço só cosplay, eu sou cosplayer. Eu gosto desta coisa identitária de ser cosplayer. Sim. Um, Há uns bons anos atrás, talvez em 2016, 2017, fui convidada pelo Paulo Bastos da TVI para participar numa reportagem, uma série de reportagens para promover um congresso específico onde ele inseriu algumas cosplayers a propósito de inteligência artificial, novas tecnologias, etc. E nessa altura eu tive aqui um debate interno que era, ok, então eu vou aparecer na televisão, certo? E vou dar o meu nome, mas tipo, dou o meu nome ou dou o meu nome de cosplayer? E Uhum. vou em cosplay ou fora de cosplay? E assumo que sou eu ou não sou eu? E isto implicava eu fazer uma cisão completa de, não, por um lado há a excelentíssima senhora, doutora professora, coisa e tal, Eva Duarte, e do outro lado há a Bakemono e as coisas não se cruzam. Epá, e a minha postura foi um bocado que se lixe. Portanto, apareci como Eva Miss Bakemono Duarte, como psicóloga, sexóloga e cosplayer, e, e integrei as coisas. Uhum. Porque, para mim, não faz sentido separar. Tudo isto sou eu, não é? Sim. Portanto, não quer dizer que eu partilhe muito isto, ou seja, eu não vou estar com os meus alunos e dizer que sou cosplayer, não, não é assim uma bandeira que eu uso logo à partida, até porque não é importante neste contexto, mas também não o escondo. E já houve circunstâncias em que as coisas se cruzaram, por exemplo, um aluno meu que me disse: professora, a professora não é amiga do. Não é? E eu fiquei a olhar para ele e disse: mas como é que este aluno sabe, tipo, eu disse, sou. Pois é, porque eu sou namorado da melhor amiga do nananã. Portanto, Ok. a professora faz cosplay, a professora é a Baquemora, não sei o quê. Eu disse, sou. Ok, pá, e é tranquilo, não me aflige, não me deixa Sim, constrangida. sim. Nem que seja para também a outra pessoa, ou seja, o receptor estar a pensar. Nem todos os professores, médicos e tudo mais, não são só aquilo, são mais coisas, são Uhum, pessoas, sim, fazem mais cenas, não é? Nem que sim. seja para E, quebrar essa e, barreira e essa realidade. claro, e porquê ter. Porquê ocultar isto se isto é uma coisa tão normal, percebes? Exato. Eu sei que há uma série de estigmas associados ao cosplay, mas também faz parte da nossa responsabilidade enquanto cosplayers
combater um bocado essa estigmatização disto, não é? Portanto, se nós não dermos uma cara, pá, já me aconteceu, por exemplo, falar com uma superior a minha e dizer, pronto, é assim, eu não consigo cumprir esse prazo porque tenho um compromisso para esse fim de semana. E ela ficou a olhar para mim, mas é o quê? Eu disse, pá, é o Iberanime. Mas isso é o quê? Que engraçado. E, pá, olha, é assim, assim, assim. Mas que giro. Pá. E por norma o pessoal adora, porque é uma coisa muito exótica e É uma é ótima palavra para estranha. descrever o Iberanime. Yeah, sim, exótico. Portanto, epá, integro muito as coisas, a parte profissional e esta parte enquanto cosplayer. E assumes. E tu? E tu? Como é que tu fazes? Eu tenho curiosidade. Que engraçado, a entrevista revirou-se. Então é assim, se eu puder dar o meu testemunho na tua entrevista, tá? Eu Sim. passo, eu passo a dizer. É assim, eu comecei a fazer cosplay, tinha 16 anos. Acontece que eu apanhei um bocado a parte do secundário. E eu no secundário era um bocado aberta em dizer que gostava de animes, só que eu sofri um bocado de bullying nessa parte. Então, eu mesmo dizendo que faço isto, eu sentia o bullying, então eu aprendi a não contar a muita gente, ou então não contar a Uhum, ninguém. Tornou-se um bocado pior quando eu entrei na faculdade, porque eu entrei numa faculdade que era um bocadinho snob. Um, uhum, eu pensava que podia ser um bocadinho mais expressiva, mas não de todo. E então aí fechei-me a sete copas. Sabem os meus amigos que eu fiz no cosplay, sabem os meus uhum, familiares, mas tentei ter a minha página de cosplay e não intervia, por exemplo, com a minha página de Facebook. Tentava que não uhum. intervisse, ou então bloqueava as pessoas, seja o que for. E então, a minha barreira para isto é, eu faço, se me perguntarem, eu digo que sim que faço, mas não sou aquela pessoa de dizer a sete ventos que faço. Vou ser sincera, Ok, sendo muito ok. sincera. Porque tenho um bocado aquele trauma de dizer e depois Yeah. ser bullied. Sim, sim. Portanto, foi. E por alguma razão, uma rapariga com quase 32 anos ainda tem isto na cabeça. Yeah. Mas foi o que eu optei, foi o que eu optei. Por exemplo, no meu trabalho acabaram por saber também, e ainda há pouco tempo, quando foi a situação da Comic Con, porque nós tínhamos sido vencedoras, eu e a Sara, Uhum, yeah. ah, a minha madrinha no Facebook pegou-me e disse parabéns, e então, como alguns colegas meus têm no Facebook, souberam e disseram, então tu foste? E assim foi, pronto, eu dizer, tipo, tentar encurtar a história o maior tempo Yeah. possível. Encurtar, sim, e fui. Então Uhum. não dizes nada, eu, não digo. Coisas assim, estás a ver? Oh, yeah. E eles, Yeah. mas tu Sim, devias pá. dizer, mas tu devias dizer. Eles apoiam, tipo, eles apoiam. Obviamente não é uma coisa muito familiar a eles, óbvio. Mas eles até Uhum. apoiam, tipo, mas devias dizer então, e não partilhas estas coisas, e não dizes que vais, e não sei o quê, e como é que fizeste, e que não sei o quê, que engraçado. E eu às vezes crio esta barreira desnecessária, quando se calhar também devia ser um bocadinho mais aberta, mas pronto, é a maneira como eu Sim, mas faço. são os teus processos. Sim, claro que sim. Exato. Eu acho é que as pessoas são muito mais receptivas a isto do que nós achamos à partida. Yeah, 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 tal e Mesmo. qual. E acho que o pessoal tem alguma capacidade de encaixe para isto, mais do que nós imaginamos. Yeah. Sim, sim. A cena é que tu, basta ouvires uma vez, já não tens idade para isso, parece que toda a gente pensa dessa forma, toda a gente à tua volta, fora do teu círculo, pensa dessa forma. E é tão, é tão irreal, porque, por exemplo, eu tenho Sim. colegas, e já tive outros colegas que não dão um tusto por isto, dizem mesmo, eu não sei cozer um botão sequer, eu quanto muito faço aquilo, mas se eu digo que fiz isto, eles ficam super fascinados. Ficam Yeah. mesmo, não acredito, a sério, isto é fantástico, isto é brutal, como assim? Tu aprendeste sozinha e foi. Uhum. Ficam ali fascinados com o processo todo e às vezes Yeah. nós afastamos as pessoas dessa parte da nossa vida quando se calhar não era necessário, não é? Sim. Sim, sim, completamente. Sim. Embora já me aconteceu algumas vezes o pessoal achar que cosplay é uma coisa completamente diferente. E Sim, até sim, coloca assim sim. aquele ênfase bué sensual, bué, não é sensual sequer, é mesmo sexual, de o quê? Porque tem, pá, logo imagens de mulheres mamalhudas com as mamas puxadas até Claro, ao claro, pescoço claro. e seminuas e não sei o quê. E eu gosto muito nessa altura de sacar da minha foto de Bon Corei de One Piece, que é aquela personagem com umas asas que são gansos e Sim, sim, basicamente é sim. um homem, pá, é uma drag queen,
basicamente. Sim, sim, sim. E eu saco sempre dessa imagem e digo, isto sou eu a fazer cosplay, porque eu acho que me destruiu logo completamente uma série de Yeah, estereótipos naquele momento. yeah, yeah. E, gosto muito. Não, 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 e isso é excelente. Isso é excelente, porque, epá, não, isso é a melhor arma de arremesso que tu tens. É mesmo a melhor O arma meu de arremesso. cosplay de Born Coreia, tipo, yes. Eu posso é dizer que já tive uma. Pronto, é normal as pessoas quando não estão inteiradas disto terem esta questão, que é. Mas tu, sendo assim, fazes sempre cosplay daquela personagem, não é? Por exemplo, lembro que os meus Yeah. colegas conheceram, eu que sabiam a cena de cosplay porque viram uma imagem minha de Elsa. E, então, Uhum. mas tu fazes sempre da Elsa, não é? Tu fazes sempre da Elsa. E eu, não, tu podes fazer da personagem que quiseres. A sério? Então, mas isso é assim? É que eles nem sequer. É que a Yeah. pergunta às vezes é mais básica do que tu pensas. Assim, "Epá, mas realmente, as pessoas quando não sabem, pronto, perguntam honestamente. Mas Yeah. é mais Sim. tranquilo do que se pensa, que se pode dizer. E tu agora fizeste-me lembrar do teu skit de Elsa na Comic Con 2019. Foi assim, Ai, tipo, Jesus. épico. 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 Yeah. Opa, não, não. Eu também às vezes, sabes, eu gosto um bocado de divertir e eu acho que faço poucos skits com componente de comédia, por assim dizer. Uhum, uhum. E então tentei nessa altura, porque fazer um skit de Elsa sozinha é muito complicado e na altura não tinha saído dois e agora tens mais história, pronto, etc, etc. Mas, amiga, isto não é tudo sobre mim, ok? Isto é sobre Sim, ti. sim. Isto é, isto é, isto é sobre ti. Portanto, vamos passar aqui a um novo capítulo. Uma coisa que eu gostava de Uhum, perguntar. Eu sei que fazes parte da Cosplay Trophies PT, que é uma página de Instagram que publica os vencedores dos concursos de cosplay a nível nacional, ok? uhum. E eu gostava de saber como é que te surgiu esta ideia. Epá, sinceramente, esta ideia deve ter vindo no seguimento de 1500 outras ideias. Mas basicamente, nós temos uma panóplia de plataformas de promoção de cultura pop cá em Portugal e ultimamente têm aparecido coisas muito interessantes, tipo a Otacasa, a Connect, a Kosukai, e é muito bom ver que há novamente pessoal disposto Uhum, a trabalhar e a fazer coisas acontecerem, portanto, próprios para essa gente toda. No entanto, eu sou uma grande seguidora de concursos de cosplay, portanto, eu não só gosto de participar em concursos, como também gosto de ver concursos e até gostava de criar assim um site de apostas de concursos de cosplay para nós ai, apostarmos os Jesus, o que é vencedores. que tu estás a fazer? Tipo, Eu Cosbet. Um, eu estou Acho a que era imaginar quem lindo. é que vai fazer o anúncio disso. Um Tens jogador da bola ideias? qualquer, estás a ver? É tipo uma cena, Yeah. mas tem que ser uma cena completamente nada a ver. É pá, não É digo o assim, Cristiano se não for. Ronaldo, mas tipo, sei Não, lá, o Miguel Oliveira de lá das motas. Pá. Tem que ser assim uma cena tipo, é pá, que não faça sentido. ou então o Bruno Carvalho. Pode ser só o Bruno Carvalho. Ou Bruno Nogueira, também era giro. Ou o Bruno Nogueira, yeah. Mas voltando à cena, Sim, desculpa. eu, eu senti que que faltava, havia espaço para isto e que Yeah, faltava um sítio onde eu conseguisse saber exatamente quem é que ganhou as coisas. Pronto, quem é que venceu? E no início esta ideia surgiu como, ok, vamos promover concursos, vamos promover os participantes dos concursos e depois os vencedores, mas hoje em dia há tantos concursos de cosplay cá em Portugal que é muito difícil fazer esta cobertura toda e então foquei-me só no anúncio dos vencedores e tento anunciar com alguma antecedência os concursos. ok. E isto é só tu ou tens mais pessoas também a trabalhar, uma vez que existem tantos concursos? Sou só eu. Eu tive a ajuda do Afonso, Ok? a.k.a. da Hillian Prince, na parte Sim. do design. Portanto, nós pensámos os dois no design e nessa parte mais gráfica. Ele executou a parte gráfica e saiu de cena. Portanto, neste momento estou só eu a gerir. E é interessante. Ok, ok. Confesso que se calhar deve ser bastante complicado, tendo em conta que já tens uma agenda preenchida. Pouco tempo tu tiras para o teu cosplay, não é? Ainda tens essa Não parte. é, não é assim tão complicado, porque isto dos concursos de cosplay é tipo máfia, então o pessoal conhece todo. Uhum, E conhecendo quem vai aos eventos e quem vai aos concursos, é sempre possível ter acesso a essa informação, estás a yeah, ver? Eu não sei, pá, se reparares em alguns posts de Cosplay Trophies, na descrição eu agradeço a pessoal específico que me passou a informação.
Ok, ok. E depois é só tipo articular com os fotógrafos, arranjar umas fotos, pôr aquilo bonitinho e pronto. Já me aconteceu, e estou agora aqui com uma situação dessas, de não conseguir ter acesso à informação. Pronto, em que os eventos não respondem, os organizadores dos concursos não respondem, os patrocinadores não respondem e yeah, é chato, Ei, que porque treta. interfere. Yeah, é estranho. É um bocado estranho. Então, os organizadores não dizerem nada e as pessoas também não dizerem nada. É um bocado estranho. Sim, É um bocado estranho. é. É um bocado estranho. Mas pronto, é assim. Vê uma coisa, estás a fazer o melhor que podes, né? Sim, 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 isto é, pá, não é uma missão, sou só eu a Exatamente. partilhar aquilo que me Exato. parece justo partilhar. E fica um Exato. bocado também um registro, Sim. de este backlog de concursos e de cosplays e etc. Depois, se algum dia alguém quiser fazer uma análise qualitativa ou quantitativa deste tipo, O doutoramento já a dou. falar, SPSS. Mas eu também percebo como é que estás a ver a coisa, porque eu também gosto de. Eu gosto muito da matemática da cena também. Mas Uhum, sim, eu acho que é. Primeiro, louvo-te por teres começado com isso, mesmo que seja com o Afonso, louvo-vos aos dois, e mesmo que o Afonso agora já é, não esteja tão presente, uh, teve a sua participação, mas sim, especialmente a ti, porque tu ainda continuas com isto, porque é uma boa informação e acho que também fazia um bocado de falta, porque às vezes sabia-se de boca em boca, não estava sim, oficializado, e depois, parecendo que não, mesmo fazendo isto como side job, em que tu não ganhas nada com isto, parece que é tipo a nota oficial, estás a ver? É tipo o sim, certinho azulzinho no Twitter e no Facebook e no Instagram, é tipo, yeah. parece que é a cena mais Não, fixe. correta. Yeah, eu, pelo menos, Sim, é a sim, maneira isso é como eu fixe. vejo, percebes? É a Yeah, maneira isso é como eu giro. vejo. Mas tendo em conta que tu és uma pessoa com muitas ideias na cabeça, que faz muitos backlogs, tem várias listas, tu tens Uhum. agora algum projeto em mente? Vou dizer isto, Deste projeto tipo tipo, cosplay ou deste tipo, ou desse tipo, desde cosplay a esse tipo, pá. ok. Mais coisas deste género, não. Um, eu já fiz parte, já estive envolvida em alguns grupos e associações e etc., dos quais já saí, porque, pá, ou sim ou não, ou 8 ou 80, não gosto de ficar, não gosto de me comprometer com qualquer coisa e depois não conseguir cumprir, Uhum. portanto, prefiro só ficar de fora. E embora siga atentamente o trabalho deste pessoal todo, pá, neste momento não me quero envolver em mais nada, Claro, claro. um, a não ser que sejam coisas muito específicas, muito concretas, mas por enquanto não. E não quero, não tenciono, nunca digas nunca, mas não tenciono começar qualquer coisa por mim mesma. Acho que o Cosplay Trophies já chega. Em termos de cosplays, pá, tenho imensos projetos, hum, tenho montes de materiais para fazer várias coisas, tenho alguns fatos em stand-by, mas agora estou neste projeto daquelas 4 versões da mesma personagem Sim, sim. e, e vai ser giro. Estou muito Ok, excited com isto. ok. E quando estavas a falar, por exemplo, participar em coisas que pronto, não te consegues comprometer ou tudo mais, se fosse alguma coisa pontual, tu aí já conseguias. Uhum, sim, sim, claro que sim. Porque lá Claro que está, sim. é também às vezes, como é que eu ia dizer? Nós fazemos parte de alguma coisa que queremos dinamizar as pessoas para alguma ocasião. É um trabalho de vários dias, meses, Uhum, quiçá anos, em que temos de falar com pessoas e temos de estar dentro de um círculo de pessoas que se entenda e que partilhem as mesmas ideias, e às vezes isto não é fácil. E uma das coisas que uhum, tinhas dito há bocado, que eu também pá, acho isto super interessante, porque quer eu queira, quer não, eu já estou nisto há algum tempo e eu já vi muita uhum, coisa. E eu acho super interessante, mas quando eu digo mesmo super interessante, estou a falar pá, do fundo do coração. Acho lindo, mesmo que alguma coisa, por alguma razão, se desfaça, morra, há sempre alguém que consegue fazer continuar a ideia. Estou a falar do uhum. Connect, estou a falar da Kozukai, estou a falar do Cosplay Trophies. Eu acho excelente como a comunidade mesmo assim evolui, deixa andar, tipo, é Sim, nova geração, percebes? yeah, yeah, E sim. eu acho brutal, brutal. E mesmo se algum desses se desfizer por alguma razão ou então não existir mais, vão haver outras pessoas que ficaram influenciadas sobre isso e vão também fazer. Uhum, E eu acho isto uma máquina
de, sei lá, de sonhos, não sei Yeah. explicar. Sim, Brutal. sim, porque é uma coisa quase orgânica, não é? Tipo, isto É. parece que depois vai existindo por si só. Porque às vezes tu pensas, E, pois é, aquilo já não existe, ou já não é feito, ou não sei o quê, pá, mas vai haver alguém com a ideia, felizmente vai haver alguém com a ideia e com todos os efeitos, desculpem a expressão, mas os tomates para seguir com aquilo em frente. yeah, Alguma sim, coisa em frente. E acho que há pessoal aqui com muito boas ideias. Há pessoal aqui com muito boas completamente. ideias. Completamente. E pessoal que não tem medo de trabalhar, tal como disse há bocado, porque epá, as coisas dão um imenso trabalho. Eu às vezes nem sequer tinha noção. Há uns anos atrás, pré-pandemia, fui desafiada para organizar a parte do cosplay num evento muito pequenino de retro gaming na Lourinhã. Uhum, E eu disse que sim, ok, sure, tipo Zona Oeste, tudo bem, é uma coisa pequena, não deve ser muito complicado. E de facto não foi muito complicado, mas com uma espécie de. Não é uma espécie, houve um concurso com cosplayers convidados, com uma zona de cosplay. Pá, eu gastei não sei quantos neurónios naquilo, percebes? E sim. estressei imenso. E, e foi difícil, tipo, deu de facto trabalho. É claro que deu gozo, mas deu de facto trabalho para uma coisa tão micro. Estas Uhum, cenas que requerem alguma continuidade dão ainda mais trabalho, mas sabes, eu estava a comentar isto um dia destes com o pessoal. É curioso como a era dos mitos está a voltar outra vez. sim, E é sim, curioso como os mitos coexistem com os grandes eventos, estás a ver? Não é sim, um sim. ou outro. As coisas complementam-se. Pá, acho isto mesmo fantástico. Sim, sim, sim. E só fazendo um bocado de conta aquilo que estavas a dizer há bocado, que isto, mesmo na gente gostando, tem imenso trabalho, uma das expressões que eu mais detesto nesta vida, e eu falo isto mesmo verdadeiramente, é quem gosta, quem corre por gosto não cansa. Detesto. Porque, Caraças que não cansa, pô. porque cansa, cansa. Uhum, Tu podes dizer, mas tu gostas de estar. Epá, é como às vezes algumas pessoas convidam para estar de cosplay, sei lá, por dizer, no evento XPTO, não sei da onde. E não se. Epá, é que nem se dignam em dizer-te um orçamento ou uhum, no que é que te podem ajudar para que não seja assim tão estafante. Não te dizem nada, porque se tu fazes isto, é porque tu gostas. E se tu gostas, tu fazes tudo para apresentar. Amigos, não é assim. Não é assim yeah. de todo. Sim, E por sim. mais que. E foi uma das coisas que me cansou em organização. Por mais que tu gostes disto, não quer dizer que não te canses e que não te sintas estafado, porque vão aparecer outras prioridades na tua vida. Isto, infelizmente, vai ser daquelas coisas que, pronto, dependendo da pessoa, mas pelo menos para mim, não vai ser a maior prioridade. Uhum. E é complicado lidar com pessoas que têm muito essa mentalidade e que não estão dispostas a cair na realidade que se calhar isto dá algum trabalho. E, portanto, eu acho que é importante mais uma vez dizer grande obrigado a essas pessoas que estão a continuar os meets, as Sim, entrevistas, as partilhas, tudo isso, porque yeah. essas pessoas têm trabalho, essas pessoas têm trabalho, bolas. Sim, sim, sim. E acabam por defender um bocado aquilo que é o cosplay, percebes? Sim, Porque sim, eu às vezes sinto que o pessoal tem medo de defender isto. Portanto, quando existe essa cena de, "Pá, olha, não queres vir para aqui vestido com uma coisa dessas dos bonecos e ficas aqui tipo 10 horas e o caraças, então e o que é que eu ganho em troca? Ganhas visibilidade. nada. E às vezes o pessoal tem medo de dizer que não, porque é um bocado aquela coisa de, pois também, mas também vou estar aqui só vestido. E parece que o facto de existirem algumas coisas mais, não é bem institucionalizadas, mas mais organizadas, dá aqui um sentimento diferente de coesão daquilo que é o cosplay. Pá, isso é muito importante e acho que está na altura de nós também começarmos a puxar a brasa à nossa sardinha, né? E a defender isto. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Hum, é um bocado como todas as artes que também estão envolvidas, que é, eu acho que existe aqui um sentido de oportunidade muito grande em certas empresas olharem para os cosplayers e pensarem, ora, aqui está uma pessoa que não se importa de fazer isto de graça. E Uhum. isso é eye candy. Isso é eye candy. E pior Yeah. é para a pessoa que aceita isso. Obviamente que eu percebo também, por um lado, que a pessoa está a aceitar isso, porque também quer gratificação e quer estar e dizer que apareceu. Pensando que não, é gratificante. É gratificante. Mas Sim. é errado, em certo lado, Yeah. porque nós estamos, quem aceita, e eu até própria já aceitei, portanto também sou culpada disto, né? Eu até própria já aceitei. Uhum. Quem aceita fazer parte disto está a normalizar.
E Sim, assim não existe um nível de aprendizagem. É a mesma coisa que, por exemplo, agora já não é tanto assim, mas há uns anos atrás, se tu fosses fotógrafo de cosplay e dissesse a alguém: Olha, está bem, sim, eu faço uma sessão contigo, mas são X euros, era uma yeah, ofensa. Mas sim, como assim? Como assim? Pá, não estou a dizer yeah, isto a todos os sim, cosplayers, mas eram praticamente raros os fotógrafos que diziam eh, assim: Eu tenho um orçamento, porque as pessoas, obviamente, e eu percebo que a maior parte dos cosplayers são jovens, não têm trabalho e gastaram imenso dinheiro já no cosplay e que gastar ainda em fotografias ainda é mais uma despesa. Eu percebo, mas se vocês querem coisas de qualidade, têm uhum, de pagar. yeah, É um bocado como yeah, isto, portanto, vamos normalizar a valorização das pessoas. exatamente, sim. Mesmo que, e atenção, e eu lembrei-me disto já pá, aí há uma hora atrás, hum, isto não tem que ser capitalizado, não é? Tipo, fazer-se cosplay, não, este hobby não tem que se tornar uma coisa que traga capital, seja dinheiro, seja views, seja followers, seja o que for. E é essa um bocado a minha perspectiva dentro disto. Pronto. Agora, para quem quer ter algum tipo de recompensação através do cosplay, epá, o pessoal tem que respeitar isto. Portanto, sim, Sim, nós temos todos que normalizar esta cena. Mas sabes que eu acho que lentamente isso já está a acontecer e já há muito boa gente com um trabalho excelente a dizer que não, a dizer, pá, não, se é de borla não quero. Pronto. exato, Um, exato, exato. Não, mas ainda bem, eu acho que também, por um lado, isto pode ser um bocado significado, se calhar, da crise económica que estamos a viver hoje em dia, porque as coisas já estão tão caras que, epá, digo eu porque eu vou falar um bocado da minha perspectiva, se calhar não é bem a perspectiva de toda a gente, mas tendo em conta a crise em que nós estamos, eu estar em algum lado, fazer alguma coisa de graça, já é uma coisa que não me apraz. uhum, O meu tempo tem de ser valorizado. E uma das uhum, coisas que me ajudou muito a valorizar aquilo que eu faço foi o facto de eu também fazer coisas de artesanato. Isso aí uhum, ajudou-me para caraças, porque como assim eu vou a algum lado, se eu vender isto, consigo fazer, consigo poupar. Primeiro, gosto daquilo que estou a fazer, e segundo, consigo rentabilizar. Como assim? yeah, Eu não posso ser paga. Quando vocês, se calhar, vão contratar uma data de animadores que, que dizem que vão estar a fazer cosplay quando pá, são animadores, portanto, uhum, podemos entrar aqui um bocado nesta discussão, ser ou não ser, yeah. uh, e não vão ter a mesma. Se vou contratar essas pessoas, porque é que não contratam pessoas que, epá, que olham para este hobby de outra forma? Pronto. Enfim, pano Sim. para mangas este assunto, pano para Yeah, mangas. mais um podcast. Mas devias começar a fazer temporadas, É, não sinceramente. é? Esta, para todos os Yeah. efeitos, é a segunda temporada, mas é mais de entrevistas a cosplayers. Só que nós lá está, estamos aqui a divergir um bocado. Mas Uhum. são assuntos muito interessantes que eu acho que vale a pena serem falados e, portanto, só para finalizar aqui esta parte, acho que temos de agradecer a todas as pessoas que estão inerentes a todas as atividades, associações, grupos que publicam, que partilham, que Uhum. Que fazem isso tudo pelos organizam. cosplayers e que Yeah. dinamizam Yeah. o cosplay em Portugal. Portanto, muitos Yep. parabéns a Sim, todos salva de vocês. palmas. E é assim, só Obrigada. assim, porque, bom, enfim, não tenho grandes sons. Mas, voltando aqui à nossa Eva, ah, gostava de saber se tens algum cosplay de sonho. Não, não tenho nenhum cosplay de sonho Ok, porque tenho interessante. concretizado os meus sonhos. Ou seja, por exemplo, o cosplay que levei ao CWM, uma versão específica da Boa Hancock de One Piece, era um cosplay de sonho. E está tipo, check. Ai, O nice. cosplay que eu estou a fazer agora também é tipo cosplay de sonho, portanto, check. Exato, Logo, exato. acho que estou aqui numa cena muito realista de vou criando. Acho que nem sequer chegam a ser sonhos, estás a ver? Acho que são Sim. objetivos que depois são concretizados. Não tenho aquele mega grande projeto que um dia vou concretizar. Ok, ok. Não, mas é um bom estado de mente, por assim dizer, é um bom estado de mente. Eva, nós estamos Yeah. quase aqui a terminar. Eu estou a gostar muito da Uhum. conversa, mas isto tem de ficar, tem de ficar finalizado. É triste, mas como tu disseste e muito bem, se calhar possa-se fazer mais temporadas. Uhum. Ah, mas antes de nós terminarmos, gostava de que tu mencionasses três cosplayers nacionais que achas que merecem mais crédito ou que podiam ser mais vistos ou que tu adoras o Uhum. trabalho, como quiseres. Força. Yeah, ok. Então eu acho que vou mencionar alguns cosplayers, de quem eu gosto imenso do trabalho, porque esta cena de ter mais crédito ou mais visibilidade é muito subjetiva. Uhum, E, verdade. hum, e lá está, tipo, como te disse, para mim o crafting é bem importante.
E acho que temos excelentes cosplayers cá em Portugal. Excelentes mesmo. E destaco assim de cabeça. Aliás, olha, destaco vários convidados, ou não, convidados, já, que tu tiveste, a Glenn, o Leo, a Marta, a Mãe Bizarre, tipo, pá, anda a chateá-la não, pressioná-la, gentilmente pressioná-la para ela voltar a fazer cosplays, porque lembro-me do cosplay que ela levou ao concurso no Lisboa Games Week, em quê? 2019, talvez? Que era um bichoco qualquer de League of Legends, tipo Sim, um sim. mega furry, pá, uma cena linda. Quem mais? A Nimésia e o Synergy, pá, tipo casal maravilha, adoro. As Kuro Sisters, que um, não estão muito na praça, mas depois quando aparecem trazem sempre Verdade. fatos lindíssimos, estás a ver? Uhum. A Ruru e a Courgette, a.k.a. Aritana Sim, Sisters, sim, acho sim. eu. Epá, tipo, eu acho que tu viste aquilo que elas levaram juntamente com outro moço de quem não me lembro do nome Sim, ao ao ECG SG. este ano. A sério, eu fiquei maravilhada com aqueles fatos mesmo. Uhum. E quem mais? Deixa-me pensar. A Angélica, a Imna, tu. Ah, hum, eu não conto, gente, eu não conto. isto Façam de é, isto é conta a que eu parte sou, de. sou jornalista. Uma coisa assim. Que eu Isto, não isto faço foi só parte. assim. Isto foi Eu não... só um toque no teu Mas ego, obrigada, assim, eu só. agradeço. Atenção, eu agradeço. Hum, não, mas é verdade, tipo, é verdade. Não estou a engraxar. Já não preciso, já estou no podcast, portanto, não faz sentido. Mas a Shibi Shoujo também e a Bia-san, não Sim, sei se é assim que se pronuncia o nome sim, sim, dela, sim. que, epá, eu passei por ela também no backstage do Biber Anime e, pá, e ela estava com a Vivi de One Piece e eu passei e disse, pá, estás tão linda, mas depois olhei outra vez e foi tipo, what? Porque ela tinha todo um painel de lantejoulas e pedraria, tipo, Yeah, cozidas à mão, estás a ver? Pá, yeah, yeah. lindo, 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 insano. E o Martim também estava lindíssimo com o Crocoboy. Depois, tenho que mencionar o pessoal que começou a fazer cosplay agora recentemente, e, e acho que nós temos pessoal muito, muito, muito promissor, tipo o Banshee, Mati, o Wanzi também, o Troxius, não sei se é assim que se diz o nome dele, acho que temos mesmo pessoal com um potencial enorme, e também menção honrosa a fotógrafos, porque nós nos esquecemos de fotógrafos. E eu não sei se tu fazes isto, mas muitas das vezes, quando estou a ver fotos no Insta ou assim, eu depois vou ver quem é que tirou a foto, porque há fotos que têm Faço, trabalhos faço, lindos, não é? yeah, faço porque uma Pá, das cenas que eu gosto mais no cosplay são sessões fotográficas e eu tento fazer nitpick a vários fotógrafos yeah, para fazer sessões, porque eu acho muito, epá, eu gosto de trabalhar que é mesmo com fotografia, gosto de ser fotografada, o que é que eu posso dizer? yeah. Sim, sim. E é um trabalho que muitas das vezes passa despercebido, fica um bocado em bastidor, de uma forma muito ingrata. Portanto, gosto muito do trabalho da Rosen, do Flare, do Lens Flare, do Asynchronous ou Async e do Ricardo Pedro também. Provavelmente estou-me a esquecer de pessoal. Mas já, pá, isto são assim, são as pessoas de quem eu sigo o trabalho, estás a ver? Assim, assim. Adoro, como eu digo, três nomes e as pessoas, é uma data deles, tipo, uma lista infindável. Mas Opa, eu vou tentar meter o pessoal, vou tentar meter na mesma pessoal. Eu digo três porque é para. O que é que às vezes eu digo isto? Que é para o pessoal não dizer toda a gente. É assim, yeah. obviamente toda a gente é fixe e toda a gente que faz cosplay tipo, está a fazer isto por amor, pá, mas a razão que eu comecei a fazer isto foi na primeira temporada, porque nós estávamos numa situação Covid em que as pessoas Uhum. estavam desmotivadas a fazer cosplay e tudo mais, e eu sentia que se falava sempre nas mesmas pessoas sempre Yeah. nos mesmos nomes. E eu sabia perfeitamente que havia pessoas que, pá, mereciam ser faladas, porra. Sim, Como assim? sim, Não, só se quebrar esse ciclo. quebrar Por esse exemplo, ciclo. tu entrevistaste a Ana Costa, não foi? Sim, sim. Pá, ela, digo-te, ela faz cenas. Tipo, como assim fazer cosplay do Kim Barreiros, estás a ver? Como Yeah, assim? yeah, yeah. É lindo, estás a ver? E Yeah. só prova que não precisam de ser mega armaduras ou mega Tal e vestidos qual, cheios de folhas. Tipo, tal e epá, qual, tal e qual, tal e qual. Às vezes.
às vezes tu olhas para alguém que está tão fora da caixa, é tão breathtaking e é Uhum. uma limpeza à tua cabeça, porque acho que nós também próprios somos culpados do nosso cansaço, não é? Uhum. Estamos muito Sim. focados naquilo e estamos demasiado metidos aqui nesta parte da arte e fazer e meter lantejoulas e colar coisas e tudo mais. E às vezes as coisas podem ser simplesmente tão simples e tu disseste, epá, como é que eu nunca tive esta ideia, isto é brutal. Uhum. Eu acho que a Ana faz isso muito bem. Sim. A Ana leva as coisas com uma maneira tão brincalhona que, epá, é contagiante. É Yeah. contagiante. Sim. Sim. Muito bem, temos aqui muita gente, temos aqui muitos nomes, vou tentar pôr os links das redes sociais desta gente toda, gente linda, beijocas, mas Beijos. é assim para finalizar, eu gostava que perguntasse se tens alguma última palavra para dizer aqui, toda a gente. Tenho algumas. Ok, Tenho primeiro que te agradecer a ti, oh, porque estivemos aqui a falar do pessoal que vai mantendo as coisas a existir e que alimenta esta cena orgânica que é a comunidade de cosplay, e tu também estás a fazer isso. obrigada. Portanto, obrigada por isso e obrigada também por me teres convidado nesta temporada cheia de gente fantástica, que é tipo uma honra estar neste palco, porque acho Claro, mas que já isso é tive. porque tu também és fantástica. Ai, Então, obrigada. então, Oh, oh. para já acho que és uma Um, pessoa que tem um poder de discurso muito grande e tens imensa coisa para partilhar. E lá está, mais uma vez, eu tento fazer isto para que as pessoas não se esqueçam de quem é que pertence na comunidade também. Que não são sempre, uhum, não são sempre só as mesmas pessoas. Eu sei que também já tive aqui convidados que estão sempre na boca de toda a gente, mas é porque eu também acho que eles têm trabalho e têm conhecimento que às vezes não uhum, transparece só a sua fama, vou fazer entre aspas, e yeah, têm muito mais para falar. E tem outras pessoas que, epá, eu sei perfeitamente que há ali um potencial enorme que precisa de ser mencionado e precisa de ser ouvido. E uhum. tu és uma delas, portanto, não te sintas assim tão lisonjeada porque faz sentido. Ok, agradeço também, pronto, Mas obrigada. desculpa, isto era sobre ti, continua, por favor. Sim, que mais? Quero dizer ao pessoal, primeiro, quero dizer que se tiverem dúvidas, falem comigo. Eu gosto muito desta cena de falar com o pessoal. Ahm, já puxei várias pessoas para participar em concursos e sou um bocado chata com isto, porque quando vejo alguém com qualidade naquilo que faz, eu vou sempre tipo, lá, então não queres ir a concurso e tal, não é? Pronto, e acho que já consegui ganhar assim, tipo, 3 ou 4 adeptos de concursos. E gosto imenso de falar de cenas de crafting e skits e whatever, portanto, se alguém algum dia quiser falar sobre coisas, dúvidas ou precisar de ideias, estou completamente disponível. Se me virem num backstage ou numa con, por favor, falem comigo. E, e queria só dizer, pá, pessoas, não se levem demasiado a sério. É cosplay, pode ser importante, mas é cosplay. E a vida é demasiado curta para nós sermos só uma pessoa, mas podemos ser pessoas fixes e não só parvas. E acho que é Ok. isto. Muito obrigado, Eva. Obrigado pelas tuas palavras, Obrigada. por esta entrevista fantástica e por. Opa, eu vou voltar a dizer isto, já acho que é a terceira vez, mas tu tens um poder de discurso tão grande e tão cativante. Epá, nota-se que te fizeste um doutoramento, meu Deus, nota-se. E Bem, não, mas para além fala, dos cabelos brancos, fiquei com uma boa propriedade de discurso. Portanto, boa. não, mas é excelente e é excelente falar contigo porque dás muito, é muito fácil falar contigo. É onde eu quero chegar, é muito fácil falar contigo. Ahm, e foi uma perspectiva muito fixe de como é que tu encaras o cosplay. Portanto, a mim, eu agradeço imenso, estou aqui a fazer vénia, portanto, agradeço Uhum. imenso. Quanto ao pessoal, espero que tenham gostado da entrevista. Esta é a última entrevista desta temporada e se tudo correr bem, vai haver mais entrevistas para a próxima. Neste momento eu estou a precisar um bocado de pausa, vou ser sincera, e vemo-nos na próxima temporada. Mais uma vez, se vocês quiserem então apoiar o podcast e outras tantas coisas, basta simplesmente vocês meterem a vossa visualização. Para mim é o suficiente. Se quiserem, subscrevam ao canal. Se vocês quiserem apoiar de uma maneira mais monetária, porque gostam, porque conseguem, porque querem, tenho a minha lojinha, vou meter aqui o link, vocês podem comprar qualquer coisinha, é como quiser, também tenho Ko-Fi, mas para mim a vossa visualização é chef's kiss.
Portanto, vemo-nos na próxima temporada. Espero que tenham umas ótimas férias, ótimos cosplays. Façam muito cosplay, divirtam-se e vemo-nos na próxima temporada. Bye Tchau! bye!